Fala, meu formigueiro querido! Vai logo deixando o like para fortalecer o formigueiro, beleza? Estamos aqui em mais um episódio do Formigueiro Podcast. Hoje temos aqui a honra, a satisfação de ter o meu amigo Jorge Arruda, amigo de faculdade, e que eu acompanho a trajetória dele até chegar hoje onde ele está como delegado. Bem-vindo, Jorge. Obrigado por ter aceitado o convite. E é isso, se apresenta aí pro pessoal. Valeu, Tauari, satisfação é toda minha, né, estar aqui no teu podcast. Tenho certeza que já é um sucesso, tá? Então, obrigado aí pelo convite. E hoje a gente está aqui para bater um papo legal, né, sobre a vida, sobre a carreira, para levar aí para os teus seguidores, para os internautas, essa nossa história que talvez possa ser que motive alguém, né? E a gente está aqui para conversar. E ele não é só delegado, só assim, né? Não é só. Ele não é apenas delegado, porque tu também é delegado e agora empreendedor, não é isso? Isso, Tauari. A gente tem um projeto, né, aqui também na cidade, um projeto de cursos preparatórios para concurso público, né, carreiras policiais, e estamos aí também colaborando, contribuindo, né, com esses aspirantes a futuros policiais. A gente está com esse projeto Curso Top Team, tá? E também o curso Missão Polícia. Show de bola. Daqui a pouco a gente vai falar mais disso. Eu quero percorrer aqui, porque assim, eu sou teu amigo, mas eu não conheço toda a tua trajetória lá, que eu vou te perguntar desde o início. E o Jorge me chama Itaari, por quê? Porque ele é o meu amigo antigo, entendeu? Quando eu não usava o sobrenome Formiga para o pessoal me chamar, né, de Formiga. E aí o Jorge me conhece há muito tempo. Se você vê alguém me chamando de Itaari, é porque é meu amigo há muito tempo. E é bem mais difícil falar Tauari do que Formiga, né? E aí na época eu não... Mas só uma curiosidade, eu conheci a tua avó primeiro do que você. Mas tua avó... Vovó era famosa. E o sobrenome é famoso aqui na cidade, Formiga, né? A vovó na época da política. E eu vou chamar ela também. Sim, não, aqui é audiência disparada com ela. É isso aí. Mas bora lá. Primeira pergunta aqui. Como é que tu era na infância? Pensava em ser policial, quando brincava de polícia ladrão, dizia, eu vou ser policial, vou prender bandido. O que tu pensa? Como que foi tua infância? Foi aqui em Imperatriz? Tu é daqui de Imperatriz mesmo? Sim, Tauari. Então, realmente eu sou aqui de Imperatriz, tá? Eu nasci em 1993, então já tenho aí 31 anos de idade. E eu nasci e me criei num bairro periférico aqui de Imperatriz, talvez alguns conheçam, ali a Vila Independente, conhecido como Vila do Rato, né? Rapaz, começou com Vila, que a gente já sabe que é longe do centro. Exatamente. Então, assim, eu tive uma infância bem raiz, cara, aquela infância clássica, né? Eu acho que também deve ter tido uma infância parecida. A minha foi raiz. Naquela época a gente tinha oportunidade, né, e liberdade para brincar na rua, brincar de peteca, de pipa, brincar de peão, polícia ladrão e tudo, né? Então, assim, eu tenho a satisfação de ter tido uma infância muito boa, né? No que pese ter sido no bairro periférico ali. Naquela época também já tinha um pouquinho ali de criminalidade e tudo mais, mas deu para ter uma boa infância, né? E eu lembro assim que nesse período, né, eu tinha essa infância raiz, mas a minha mãe, né, aqui eu já deixo um abraço para minha mãe, para meu pai. Qual o nome dela? Lucilene, tá? Meu pai, o Ademir. Eles sempre tiveram essa preocupação, né, de estar ali conduzindo a gente no caminho adequado, né, sobretudo em relação à educação. Então ela sempre soube dosar muito bem isso, né? Essa questão de possibilitar que a gente brincasse, se divertisse, mas no momento também de estudar, né, de estar ali fazendo os deveres de casa e tudo mais, ela sempre teve essa grande atenção. E eu lembro de ti, da faculdade, que tu realmente, eu dizia, cara, o Jorge, porque tu já era policial, tu era policial militar, né? E a gente conversava uma vez ou outra, e uma vez tu me mostrou um poema, pô, quem passou pela vida sem... Eu acho que tu sabe ele de cabeça. Eu sei, é um poema do Francisco Otaviano. É um poeta lá de Alagoas. Tu lembra de cabeça? Eu lembro. Pois fala aí pro pessoal. Esse poema, ele trata sobre o sofrimento, né? Sim, o sofrimento... cara, eu tinha anotado num celular antigo, eu fui procurar, eu não achei, porque eu queria trazer ele no podcast. Mas ele disse, ele vai lembrar. É um poema, muito bem lembrado, Tauari, é um poema que trata sobre o sofrimento como uma etapa a ser vivida na vida de todos os homens, né? Eu falo homens, no sentido máximo da palavra, incluindo mulheres, obviamente, né? E o sofrimento ele faz parte do nosso crescimento, né? Do nosso evoluir como pessoa. E o Francisco Otaviano ele conseguiu expressar isso muito bem através de um poema. E o poema dele fala basicamente assim: quem passou pela vida em brancas nuvens e em plácido repouso adormeceu,
Quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, foi espectro de homem e não homem. Só passou pela vida, não viveu. Porra. Poema bem marcante, né? E aí tu tava falando que teus pais te educaram e tudo mais, e aí eu me recordo do período que a gente conversava na faculdade, que muitas vezes a sociedade tem uma visão do policial militar, né? Acho que principalmente o militar, o pessoal tem uma visão meio preconceituosa, que é aquele cara bruto, brigão e tudo mais. E aí a gente conversando, tu soltou essa, eu disse, rapaz, esse cara aí, ele é diferenciado, ele tem educação. Uma coisa que eu admiro é a educação das pessoas, como que as pessoas tratam os outros, como que as pessoas tratam quem tá ali numa escala hierárquica menor e tudo mais. Eu gosto de tratar as pessoas de forma educada. Sim, e aí na tua infância raiz, brincava de polícia e ladrão, queria ser polícia, brincou ali na Vila do Rato, mas como era o outro nome? Vila Independente, o nome oficial, né? Mas os mais chegados chamam de Vila do Rato, né? Os mais próximos. Aquela questão, sabe como é que é, Tauri? Quem é de lá chama de Vila do Rato, mas só a gente que pode chamar. Foi mal aí, quem é de fora não pode falar. Então... Foi só pra recordar. E aí, na tua infância, já imaginava sempre sendo polícia? Cara, não, assim, o que acontece? Na minha infância, nunca tinha passado pela minha cabeça seguir, né, na carreira policial. Então, assim, tive uma infância muito boa e não pensava muito em profissão, cara. Quando eu era criança, eu nunca pensei assim, eu quero ser policial, quero ser médico. Na verdade, acho que quase todo garoto, assim, quer ser jogador de futebol, né? Ter essa ilusão de conseguir sobreviver aí de um esporte, de ingressar na seara artística também. Teve uma época que eu gostava muito de tocar instrumentos, então eu pensava nisso. Mas aí as coisas foram acontecendo, né? A gente ingressou no ensino médio, começou a enxergar também a necessidade de ter uma renda e foram fluindo, né? Até que surgiu essa oportunidade de fazer o concurso da Polícia Militar aqui do estado do Maranhão. Isso foi em 2012, né? Eu estava no ensino médio, saindo do ensino médio, na época eu estudava no IFMA, e aproveito o espaço aqui para mandar um alô especial para os amigos do Instituto Federal aqui do Maranhão, local que eu fiz grandes amizades, tanto com os colegas, alunos, professores, servidores. E nesse período, Tauari, eu fazia o curso técnico e médio, né? Era integrado. Então, lá no IFMA. Então, assim, eu fazia o curso de eletromecânica com curso também de nível médio. E eu tinha essa expectativa, talvez, de seguir no mercado profissional na área técnica mesmo, né? Na época eu estava até estagiando em uma indústria aqui da nossa cidade e passava pela minha cabeça realmente seguir essa carreira, né? Mas foi quando surgiu essa oportunidade, né, do concurso da Polícia Militar aqui do Maranhão. E na época não tinha conhecimento, não sabia muito bem como era a atividade policial, o que fazia. Mas o que me atraiu naquele momento foi o salário, que era interessante, assim, já naquele cenário, é um salário relativamente bom, e sem falar também dessa questão de ser um emprego mais estável, né? Sim. E já estava ali também praticamente ali à véspera de prestar vestibular para ingressar na faculdade, e eu vi aquela oportunidade como algo que poderia me dar ali uma subsistência durante esse período da faculdade. Já pensava no direito? Então, a questão do direito, também eu comecei a pensar no curso de Direito durante o ensino médio, né? Quando eu entrei no primeiro ano do ensino médio, lá no Instituto Federal, eu tinha o objetivo de cursar engenharia, né? Era iludido, né? Eu pensava que manjava de matemática, de física e tal. Pegou cálculo 1. Aí, cara, assim... Derivada. Assim, o que acontece? Eu sempre gostei da área técnica, né? Ali principalmente a parte prática do curso de eletromecânica é muito bacana. A gente mexia com torno, com fresa, com furadeira. Então, esses trabalhos manuais eu acho muito bacana. Sim. E gostava também ali de algumas disciplinas, realmente de exatas e tudo mais. Só que teve um dia que foi um divisor de águas, no que diz respeito a essa questão de carreira profissional. Se eu não me engano, nós estávamos no segundo ano do ensino médio e teve uma palestra, uma feira de profissões, né? Uma ocasião que era promovido lá pelo Instituto Federal, em que vários profissionais de vários segmentos, eles iam lá e falavam sobre as carreiras, né? Sobre engenharia, medicina, direito e dentre outras. E eu estava super ansioso, inclusive, para escutar os engenheiros, né? Saber como é que era
eu estava em dúvida se iria seguir na engenharia mecânica ou engenharia elétrica, e eu queria conhecer um pouco mais sobre as minúcias de cada uma dessas carreiras. E fui surpreendido, né, nesse evento com a palestra proferida pela uma professora, inclusive a professora Ellen. Ela foi minha professora na faculdade, posteriormente, né, no curso de Direito. Ela foi minha professora. Porque eu mudava. Foi nossa professora. Foi. Eu encontrei, sabe, que é o Elison. Sim. E a esposa dele, eu Sim. não lembro o nome. Ela foi nossa professora, Tauari, no curso, na faculdade. De administrativo. Lembrei. De administrativo. Justo. Eu até falei isso pra ela depois, que eu fui fazer direito por influência dela. Ela falou o quê? Então, ela foi lá nesse evento, talvez ela nem lembre, né? Ela talvez, enfim. Mas ela me influenciou bastante. Ela foi lá e falou sobre o curso de Direito. Na minha cabeça, naquela época, era um moleque ali de 17 anos, por aí, 17, 18 anos. Detalhe que terminei meu ensino médio tarde, né? Para o parâmetro atual, terminei meu ensino médio com 19 anos, porque voltei há alguns anos. Não passei de primeira no IFMA. Sei que eu ia te perguntar. Entrei de segunda, né? Então, assim, sempre teve vários percalços na minha vida. Nunca foi linear, né? Então, assim, eu estava, acho que com 18 anos por aí, e estava no segundo ano do ensino médio ainda, né? Então, eu fui um pouco tardio em relação a isso. Mas eu estava lá nessa palestra, cara, e ela começou a falar sobre o curso de Direito. Na minha cabeça, Direito era sinônimo de advocacia, né? Eu não sabia sobre as possibilidades que o bacharelado de Direito poderia conceder ali na carreira profissional, né? A quem tem esse diploma. Uhum. E ela foi falando sobre as possibilidades, né? Que o Direito, ele habilita a pessoa, se for o caso, queira seguir pela advocacia, a ser advogado, depois de prestar o exame da ordem, e além de outras carreiras jurídicas, né? Magistratura, promotor de justiça, defensor público, delegado de polícia, procurador. E isso começou a me atrair bastante. Falei, cara, pois é um curso que tem um leque de possibilidades muito abrangente. Muita coisa. Então, assim, eu comecei a enxergar com outros olhos o curso de Direito, né? E ao final desse evento, ainda conversei um pouco com ela, tirei mais algumas dúvidas. Ela falou, olha, eu sou formada em Direito, mas atualmente eu não advogo, eu sou só professora, né? Tenho só, entre aspas, né? Que é uma profissão excelente e que forma outras profissões, né? Mas ela estava se dedicando naquela época a ser professora e a carreira acadêmica, né, fazendo mestrado, doutorado, pós-doutorado, e ela me falou sobre isso, falei, poxa, pois realmente é um curso bem interessante, e me despertou aquele interesse, ali foi uma sementinha plantada, né, depois disso, eu meio que girei totalmente ali meu interesse do ponto de vista profissional, e já saí dali com uma certa convicção de que iria cursar Direito, né, pesquisei um pouco mais sobre o curso, e depois de um certo tempo eu decidi que realmente iria cursar Direito. Show de bola. E para passar no IFMA, tu tava ali eu tô ficando velho já, eu não lembro mais como que é o nome que vai ali até o Fundamental. Sim. Tava ali no Fundamental, aí como que tu chegou na decisão de ir pro IFMA também? Então, na verdade, assim, a minha mãe, ela sempre foi uma grande incentivadora, né? Do estudo, da educação. E meu irmão mais velho, ele já estudava no IFMA, né? Ele, inclusive, acho que quando eu estava terminando o ensino fundamental, ele já tinha terminado, né, o curso dele no IFMA, e a minha mãe sempre viu o IFMA como uma referência de educação aqui em Imperatriz, né, no ensino médio. Então, uma instituição que tem bons professores, uma boa estrutura, né, e possibilita, né, que os alunos de lá consigam ter aí um bom resultado nos vestibulares e consigam entrar no mercado de trabalho. Então, ela via o IFMA como uma oportunidade, né, muito boa, e assim, ela me conversou comigo, né, e falou, meu filho, eu acho muito bom você fazer o seletivo do IFMA, né, seu irmão já estudou lá, e eu era entusiasta também, né, de fazer, de entrar lá, eu gostava, já tinha ido lá algumas vezes, eu tinha esse sonho, nutria esse sonho de ir para lá. Só que na primeira vez que eu fiz, eu tinha um sonho, só sonhava, mas eu dormia muito, né, aí aquela história, que dorme muito, acaba sonhando bastante, né, então eu sonhei muito e executei pouco, né, eu não estudei adequadamente, brincava bastante, não levei a sério, pensei, tinha naquela época, infelizmente a juventude, a gente tem aquela mazela, por vezes, de achar que sabe de tudo, né, que tem já o tempo do mundo todo, e que no dia vai dar tudo certo, né, aquele conto de fadas, e a gente se decepciona, às vezes, né, acaba se decepcionando. E aconteceu isso comigo, né, no dia eu fui fazer o seletivo, na minha cabeça estava super preparado, ia dar tudo certo, mas a primeira vez, e tive esse desprazer de ser reprovado, né? Fui reprovado, e nisso, Tauari, eu já tinha 2 anos de atraso, porque eu estudava na rede municipal, ali da primeira, segunda série, terceira série, e foi uma época que teve muitas greves, né? E minha mãe voltou um ano, mesmo eu tendo passado, porque ela, segundo ela, não tinha
conseguido aprender nada, e eu concordo com ela, foi uma decisão muito acertada, que realmente acho que eu não tinha aprendido nada mesmo. Das coisas. E depois ela me voltou um outro ano, então assim, eu já estava bem atrasado, entendeu? E eu reprovei. Aí ela até falou comigo, não, meu filho, é assim mesmo e tal, mas você vai estudando, as coisas vão dar certo. Mas eu falei, não, mãe, agora para mim é uma questão de honra. Eu vou entrar, eu vou passar. Ela falou, mas você vai voltar outro ano. Eu falei, meu irmão, eu vou nem falar uma palavra aqui, mas eu vou nem falar uma frase. Falar aí o que tu quiser. Mas enfim, eu falei para ela uma questão de honra, nem que eu volte outro ano, mas eu vou entrar. Sim. Aí ela, tá bom. Aí realmente eu me preparei bastante, cara. Aí estudei muito mesmo. Nesse período eu até me preparei com o nosso amigo, o professor Marco Aurélio, tinha um cursinho, né, o Teorema. Sim. Então, assim, ele com aquele jeito dele ali de stand-up educacional, então ele conseguia realmente prender a nossa atenção. E em casa também minha mãe é professora, né? Eu já ia te perguntar isso. Então ela me deu uma grande assistência e tudo mais, sempre deu um grande suporte, no que pese ela tem uma rotina de trabalho muito pesada, né? Ela sempre trabalhou 2 turnos na rede municipal de educação, teve período que ela trabalhava 3 turnos, né, de manhã, de tarde e de noite. Mas o tempo que ela tinha disponível, ela sempre estava ali com a gente dando todo o suporte, né? Tanto ela como meu pai também. E certo, Tawari, que nessa segunda tentativa, cara, realmente eu me dediquei bastante, né? E consegui essa aprovação e fui para lá, né? Entrei no IFMA, já entrei um pouco atrasado, né, em relação à média, mas deu certo de entrar. Coisa boa, coisa boa. E quando tu falou assim, do jeito que tua mãe te tratava aqui na nossa conversa, aí eu já tinha até anotado aqui, Jorge, tua mãe é professor e tal, porque o professor, geralmente, ele preza muito pela educação, ele puxa muito essa questão, ó, estuda, tem que estudar, o estudo é um bom caminho. Minha mãe, apesar de não ser professora, nem meu pai, mas também, graças a Deus, eles sempre me cobraram muito questão de estudo. Mas tu acha que, por ela ser professora, tu acha que o professor ele tem uma cobrança maior em relação ao estudo? Com certeza, né? O professor, ele consegue entender, compreender a importância da educação na vida das pessoas, né? Então, o professor, ele vivencia isso diariamente. Sim. Então, ele consegue entender isso e, com certeza, ele acaba exigindo um pouco mais dos filhos. Isso é comum. E uma coisa, Tawari, que assim, eu vejo na realidade, e até fazendo uma análise da minha vida mesmo, que eu enxergo é que a educação é a forma mais rápida e mais certeira de furar bolhas sociais, né? Que você sai de uma realidade e transcender para outra realidade. Então, realmente, no Brasil, eu vejo como uma das melhores saídas. E hoje, eu acho que a gente vive um período que o pessoal está bem disperso, questão de rede social e tudo mais. E aí, quem foca minimamente bem, com constância, eu acredito que consegue colher bons resultados. Só voltando um pouco aqui na questão da tua mãe, que ela era professora, e tu falou, ó, o professor sabe da importância do estudo e tudo mais, e ela vivencia, ela ainda é professora ou ainda... É professora até hoje. Pronto, e ela vivencia isso como a educação transforma, porque com certeza ela deve acompanhar estudantes que focam no estudo e têm uma vida já direcionada ali desde o ensino fundamental, ensino médio, não sei qual período que ela dá aula, e tem ali, o que estuda vai ser melhor encaminhado no caminho do bem, né, um melhor caminho. E aí tem aquele que negligencia muito, às vezes acaba seguindo por um caminho não tão bom, né? E eu tinha outra pergunta, e aí eu acabei esquecendo, porque aqui tô ficando, tô melhorando ainda. Assim. Não, Tawari, mas assim, falando ainda sobre a educação, é isso que tu tá falando, né? Hoje, o nosso mercado de trabalho, né, ele exige muito, cara, uma educação mínima por parte dos profissionais, né? E, sobretudo, o concurso público, né? Hoje, para quem quer ingressar na carreira pública, através de concurso público, realmente tem que ter muita disciplina, tem que ter uma base ali sólida, né? E a educação realmente é um caminho que vai levar essa pessoa a ingressar no mercado de trabalho e ter boas oportunidades, né? Justo. O que eu ia perguntar ia comentar em relação à dispersão, que a gente vive numa sociedade hoje muito dispersa por conta de rede social, e aí às vezes acaba influenciando também em questão de farra mesmo, Não estou dizendo que a pessoa não tem que ter um momento ali de descanso, se bem que o concurseiro ele não tem que ter muito momento de descanso, não. Eu já estudei para concurso, já passei em alguns, e hoje a gente vive num mundo disperso. E aí eu quero te perguntar, tu percebe isso
Porque tu também é professor que prepara para concurso, que é uma coisa muito concorrida, precisa ter um nível de concentração muito grande. Tu vê no dia a dia essa questão de dispersão, se tem atrapalhado, e tu vê que, pô, quem não tá disperso, colhe os frutos. Como que tu vê a questão da dispersão hoje? O que eu percebo, Tauri, hoje é o seguinte, nós estamos acelerados, né? Nós estamos muito acelerados e as redes sociais, de forma geral, sobretudo o TikTok, Instagram, acaba fomentando muito isso, com esses vídeos rápidos, esses conteúdos acelerados. Hoje nós temos esse problema sério de concentração. Isso acaba refletindo para a nossa vida profissional, né? Então, hoje, dificilmente, uma pessoa ela consegue ficar ali mais do que 30, 40 minutos concentrado em um conteúdo didático específico, né? Então ela acaba desconcentrando, quer pegar o telefone para ver se tem alguma mensagem, quer estar vendo ali alguma informação, alguma notícia. Por quê? Porque estamos nesse universo super acelerado, né? Hoje a sociedade ela nos cobra que nós sempre estejamos 100% atualizados de tudo, né? Que a notícia esteja na ponta da nossa língua, e isso acaba nos atrapalhando. Então, assim, eu sempre tive essa atenção de priorizar aquilo que efetivamente é importante, né? Então, acaba que nós acabamos consumindo muitos conteúdos desnecessários para a nossa vida, né? Então, assim, acompanhamos muitas coisas que estão ali sendo transmitidas em redes sociais, mas quando você vai fazer um filtro de importância, de relevância para a sua vida, você percebe que, às vezes, 90% daquilo que você está consumindo não tem relevância nenhuma para você. É um conteúdo fútil, você ali, infelizmente, acaba alimentando um algoritmo de redes sociais, de páginas que não tem relevância nenhuma para a sua vida, e algumas pessoas estão ganhando com isso, né? Então, acaba que você fica nessa espiral e acaba sendo o quê? Um produto, né? Para essas pessoas. Então, aquela questão, se você não está produzindo algo, você está servindo como ali um conteúdo, um produto para alguém, né? Então, a gente tem que ter sempre essa cautela. E trazendo para nossa realidade, no âmbito de concurso público, no âmbito de estudo de forma geral, algo que eu sempre indico, né, para os nossos alunos é ter disciplina, né? Disciplina, organização e planejamento. E uma técnica muito boa que serve justamente para você lidar com essa indisciplina e falta de organização e até, como é que eu posso dizer, e até pode ser até uma ansiedade, seria aplicar a técnica do Pomodoro, né? Acho que você deve conhecer, né? Eu aplico. A técnica do Pomodoro, ela, para quem não conhece, traduzindo, é a técnica do tomate, né? Sim. Então você vai cronometrando espaços de tempo de alta produtividade. Então existem vários estudos, eu não vou entrar nessa seara até para, enfim, não é um debate infinito, eu já vi. Mas existem vários estudos que relatam que o ser humano, de forma geral, o ápice da concentração dele se esgota em aproximadamente 20 a 30 minutos, né? Então, a técnica Pomodoro, ela tenta potencializar esse momento de concentração para você realmente se dedicar a algo que você está fazendo. Então, é basicamente você estudar por 20 minutos, tem um intervalo de 5 minutos para você fazer o que você quiser, pegar um telefone, ler um jornal, fazer o que você quiser, descansar, volta a estudar mais 20 minutos, descansa mais 5, estuda mais 20, descansa mais 5, depois tem um descanso mais longo de 10 minutos e retorna esse ciclo novamente. Por quê? Você vai conciliar intervalos de alta concentração com intervalo de descanso, de modo que você sempre estará concentrado naquela atividade que você está desempenhando. Então, assim, para quem tem problema de concentração, para quem é muito acelerado, para quem tem problemas em relação à rede social, eu recomendo bastante aplicar essa técnica. Outra coisa, se você está realizando alguma atividade, sobretudo estudo, procure deixar o telefone desligado, no modo silencioso, e de preferência longe das suas vistas, né, para não ter esse risco de você ficar todo o tempo pegando. Sim. Porque a gente sempre tem aquela questão de pensar, poxa, será que tem alguma mensagem importante? Será que tem alguém querendo falar comigo? Algo de vida ou morte? E a gente esquece que se a pessoa realmente tiver algo de importante, ela vai te ligar. Justo. Ela vai ligar para você. Alguém vai chegar na sua casa batendo na porta, gritando, né? Sim. Então, assim, não existe essa questão, poxa, será que não tem como a pessoa aguardar 20, 30 minutos, né, para poder me avisar? Então, assim, eu recomendo bastante, né, ter esse controle em relação ao acesso ao telefone, né? E não ter esse gatilho mental de pensar que sempre vai ter algo importante no telefone. Pode ser que tenha, mas talvez em 10, 20 minutos... A vida não vai acabar. 30 minutos você consegue depois acessar e ver as informações, né, sem nenhum problema. E, Jorge,
Tu estudava já com Pomodoro pro IFMA, para passar pro IFMA? Não, na época que eu estudava pro IFMA, era mesmo na tora, como a gente fala. Eu não tinha técnica nenhuma, era só na vontade de passar, né? Na vontade de passar. Então, nessa época, eu não tinha nenhuma técnica, era na raça mesmo. Pegava o livro ali, botava um café na mesa, uma água gelada, estudava e ia embora, né? E aí, do IFMA, encontrou a professora Ellen, decidiu que ia para a UFMA. Tu foi primeiro para a Polícia Militar ou tu foi primeiro para a UFMA? Como é que foi? Foi junto? Então, na verdade, assim, esse período, Tauari, foi um período que surgiram muitas coisas na minha vida, né? No período que eu estava ali no IFMA, na época tinha questão de estágio também obrigatório no IFMA, né? Então, assim, e o estágio que eu fui fazer foi numa metalúrgica. Estágio na metalúrgica. Pode falar o nome da metalúrgica? Pode. Tá, então eu vou falar o nome da metalúrgica. A metalúrgica, na época, o nome era Santa Matilde, atualmente é a Estama, né? A metalúrgica grande aqui em Imperatriz. E assim, cara, como é que funcionava? Eu estagiava pela manhã, isso já no segundo ano, e à tarde eu ia para o IFMA, né? Então, nesse período, eu já estava ali com 18 anos de idade. E era bem cansativo, porque o ambiente da metalúrgica, no que pese eu não trabalhar, assim, eu trabalhava em turno, freses, mas o ambiente era muito insalubre, digamos assim. Pelo ambiente, sim, ambiente quente, né, com muito barulho, ruídos. E eu já chegava um pouco cansado no IFMA, né, e era bem desgastante, né. E nesse período, eu estava no segundo ano, eu tinha 18 anos, e surgiu uma oportunidade de prestar o Enem como forma de você conseguir antecipar o seu ensino médio. Não sei se você ficou sabendo disso. Teve um período, né, que se você tivesse um índice mínimo no Enem e já tivesse 18 anos, você poderia utilizar a nota do Enem para emitir o seu diploma de ensino médio. E eu fiquei sabendo disso, falei, cara, eu atendo os requisitos, já tenho 18 anos, vou fazer a prova do Enem e vou ver o que é que dá. No segundo ano eu prestei o Enem, consegui esses índices mínimos e consegui pegar o meu diploma de nível médio, né, com base na nota do Enem. Sim. Só que o que eu pensei, cara, eu já estou no segundo ano do ensino médio. Se eu pegar só meu ensino médio aqui agora, eu não vou pegar o meu técnico, né? Então, vou sair sem o técnico. Então, o que é que eu vou fazer? Eu peguei essas notas, né? Já consegui meu diploma de ensino médio e lancei pelo ProUni, né? Na época, eu consegui uma bolsa integral lá na Facimp, antiga Facimp, para o curso de Direito, noturno. Falei, poxa, boa oportunidade. Eu já comecei a cursar. Então, eu tô te falando como foi a dinâmica, porque foi algo, assim, muita coisa, bem diferente. Então, eu continuei estagiando pela manhã, na época na metalúrgica, à tarde estudava ensino médio ainda, e à noite estava na faculdade, né, fazendo direito. Então, assim, estava bem corrida a minha rotina nesse período, né? E acaba que eu comecei a fazer a faculdade, ainda na época eu estava no IFMA ainda, né, e tinha essa rotina. Então, de noite eu estudava direito, e à tarde estudava na matéria de nível médio, técnico, e estava nessa rotina. E foi nesse turbilhão de situações aí que surgiu também o concurso da Polícia Militar. Mas tinha pouca coisa, eu digo, não, agora eu vou estudar. Pouca coisa, eu vou estudar para PI. Aí apareceu essa oportunidade, né? Fui feliz, aí tive a graça de Deus de ser aprovado e continuei, né, estudando. E logo depois de eu ter passado na Polícia Militar, foi o momento que eu transferi para a UFMA. O que acontece? Como eu era bolsista, né, na Facimp, tinha aquela questão da renda per capita, né? Então, assim, até então, somando a renda per capita do meu pai e da minha mãe, era abaixo de um salário mínimo e meio por pessoa, né? Então, após eu passar na Polícia Militar, aumentou um pouco. Ficou uma diferença, acho que de R$50, mas já comecei a receber algumas cartas e tudo mais. Falei, poxa, vai ser o momento de eu tentar buscar ir para uma outra instituição. Aí, na época, eu já tinha feito o Enem e surgiu, para ver como as coisas acontecem, né, a possibilidade de fazer uma transferência externa, né, através de vagas ociosas. Eu fiz essa transferência, fui para lá, eu já entrei lá no segundo período, se eu não me engano. Entrei no segundo período. Eu lembro. Vieram outras pessoas também. Na época foi eu, o Marcelo, a Cirlana, acho que a Esté. A Esté, teve também aqui tinha o cabelo cacheado agora, esqueci o nome dela. Ayla. A Ayla. Então, eu acho que teve outras pessoas também. Mas foi nessa fase, para mim foi algo muito bom, porque, assim, eu tirei esse peso, né? Porque na época, o que pesa eu já está trabalhando, mas pagar uma faculdade naquele cenário ia ser quase metade do meu salário, eu acho que mais da metade. Então, assim,
foi uma boa oportunidade e tive bons dias, tive dias felizes também na UFMA. Né? Pô, a UFMA fiz muitas amizades, cara, a UFMA foi muito eu bom. gostava demais. Foi muito bom. A UFMA eu achava bom demais ali perto. Sim. Gabriel, gente boa que só. O nosso coordenador, né, que é o professor Gabriel, que inclusive professor. já está descansando, aposentado em casa, né? Eu vejo ele Mas de ele bicicleta. era um grande pai, né, de todos nós, sempre foi uma pessoa que buscava ajudar sempre. Buscava resolver. O que ele não podia ajudar, ele também não atrapalhava. A realidade é essa. Rapaz, bom demais, bons tempos. E, Jorge, e aí, no meio disso tudo, tu passou para PM no meio disso tudo. Sim. Como foi o curso de formação, que eu sei que é puxado. Inclusive, só uma observação, eu já passei na PM também, só que eu não fui, né? Eu tô aqui conversando contigo, que tem a veia do concurso público, mas tu também tem uma veia empreendedora, que nós vamos falar sobre isso mais tarde, porque eu já passei em alguns concursos, né? Só que eu acabei não indo para nenhum. Eu vivo hoje do empreendedorismo, não tenho nem o fixo, nada, mas gosto. E aí, como foi lá no curso de formação? Então, Tauri, realmente foi uma fase totalmente diferente na minha vida. Né? Eu estava saindo do ensino médio e não tinha noção nenhuma, né, de como seria um curso de formação policial militar. Nunca tive contato próximo com nenhum policial, não tenho nenhum familiar, né, que agora influenciou. Agora eu tenho um familiar que é policial por influência minha, né? Que já viu como era e tudo mais, foi militar, civil? Militar. Então, assim, na época não tinha ninguém na família que era policial, mas eu vi essa oportunidade, prestei a prova ali, o concurso, né, consegui ali ser aprovado na prova objetiva, aí depois teve o TAF, foram várias etapas, até que chegou o curso de formação, né. Então, o curso de formação foi um grande desafio, porque eu não sabia nada sobre militarismo, não conhecia, não sabia nada sobre hierarquia, sobre disciplina. Mas algo que me ajudou bastante durante esse período foi ter a disciplina mesmo da minha casa, aquela noção de civilidade e respeito. Né? Isso aí, com certeza, quem tem essa noção, essa base, vai se dar muito bem em qualquer instituição, em qualquer lugar, vai se dar bem na vida mesmo, como em relacionamento com pessoas. Então, no que pese eu não ter essa noção de militarismo, de disciplina nessa esfera militar, mas eu tinha essa base de ter respeito com todas as pessoas, né? Então, por conta disso, acaba que eu consegui passar muito bem por esse curso de formação. Mas foi um grande desafio ali, quando você começa o curso de formação, né? Sobretudo um curso de formação militar, quando você entra naqueles portões ali do quartel, ali é uma outra realidade, as regras são diferentes, né? A noção de hierarquia e disciplina também passa a regir os alunos que estão ali naquele curso de formação. Então, ali é um choque muito grande, né? Principalmente nas primeiras semanas, né? Que ali os instrutores, os coordenadores do curso estão ali para moldar aquele aluno, né? E transformar ele efetivamente num policial. Um policial que é para estar capacitado para atender ali ocorrências, né? Lidar com situações críticas, sob estresse e trazer uma resolução dos problemas que vão ser colocados ali diariamente para ele resolver. Então, assim, o curso de formação policial, ele é um curso que exige bastante dos candidatos, porque a realidade é uma realidade séria, você vai estar lidando com problemas críticos, você vai estar lidando com pessoas de alta periculosidade, e para isso o policial eles tem que estar preparado e bem treinado para resolver esses problemas. E, cara, tu falou de aprendizado dentro do curso de formação, e aprende muito a questão da disciplina, que é uma habilidade que tu vai usar para tudo na tua vida, porque tu aprende a disciplina em uma área, por exemplo, ali dentro do militarismo, tu desenvolve esse músculo da disciplina e tu consegue desenvolver ela para outras áreas. Tu percebeu isso, ela refletindo em outras áreas da tua vida? Se teve alguma área que tu acha assim que refletiu muito, se refletiu nos estudos? Com certeza, eu sempre faço um paralelo sobre a disciplina. A disciplina é como se fosse a matemática. A matemática você aplica ela desde uma conta simples de padaria para você pagar o pão, desde para construir um prédio desse aqui que a gente está, né? Hoje ele vai aplicar a matemática. E a disciplina também é isso, né? A disciplina que você consegue aprender durante algum momento, você consegue captar durante algum momento da sua vida, você vai aplicar para outras esferas da sua vida. Então, durante ali o período que eu estive de formação militar, essa disciplina que foi obtida naquele momento, consegui internalizar tudo aquilo,
eu apliquei na minha vida, né, e aplico até hoje, e com certeza me auxiliou bastante aí nas minhas empreitadas. Show de bola. E tu falou que não tinha ninguém da tua família que te influenciasse a ser policial. O que te influenciou a buscar a carreira de policial? Tauri, inicialmente, a minha visão em relação ao concurso da polícia era ter realmente uma estabilidade, né? Era ter meios para eu conseguir fazer a faculdade, né? Ter ali uma estabilidade. Inicialmente foi isso, né? Eu vi uma oportunidade profissional, uma carreira que eu poderia ter essa segurança. Mas já durante o curso de formação, eu me identifiquei bastante com a carreira, né? Com a carreira policial. E acabei enxergando a polícia com outros olhos, né? No início aqui da nossa conversa, você até falou, né, que por vezes a polícia militar, as polícias de forma geral, elas são estigmatizadas negativamente, às vezes por falta de conhecimento, né? Sim. Então, fatos isolados acontecem envolvendo policiais, assim como acontecem envolvendo médicos, jogadores de futebol, artistas, e infelizmente acabam maculando toda uma instituição. Então, assim, na oportunidade que eu tive ali inicialmente de começar o curso de formação, eu já comecei a quebrar esses paradigmas negativos que circundavam a carreira policial, né? E a partir desse momento eu via a polícia realmente como uma instituição séria, uma instituição que é a única barreira, né, entre o cidadão e o caos. A realidade é essa aqui no Brasil, né? E vi que ali seria uma grande oportunidade, né, de contribuir para a nossa sociedade, né, com um serviço bem prestado, com probidade, com educação, com ética, né? Então eu vi aquilo ali como uma missão de vida mesmo, né? E acabei encarando aquela realidade como algo que possibilitaria que eu ajudasse as pessoas e também me desse ali uma segurança, né, uma estabilidade para ir atrás, né, dos outros pleitos que eu tinha para a vida, né? Estava na faculdade ainda, no que pese eu ter conseguido mudar, transitar para uma universidade pública, mas tinha alguns custos que a gente sabe, né, tem que comprar livros. Ir para a faculdade. Ir para a faculdade. Também já estava ali pleiteando concursos públicos, a gente sabe que tem que investir, né, em curso preparatório, em materiais, e tudo isso é um custo, né? E também ajudar em casa, né? Morava com meus pais, mas buscava sempre colaborar, e isso precisava de dinheiro, né? Infelizmente a gente não vive, né, para o dinheiro, mas o dinheiro ajuda bastante, né, na nossa vida, a nos proporcionar mais conforto. Sim. Então, assim, eu comecei vendo a polícia como uma oportunidade profissional e ainda enxergo como uma boa oportunidade profissional, mas eu me encantei com a possibilidade que a polícia entrega, né, para nós, policiais, de ajudar e contribuir para vivermos dias melhores. E show. E qual setor da polícia tu ficou? Porque a gente sabe que tem boa força tática. Eu não lembro qual área tu era. Tu atende em qual parte da polícia? Olha, quando eu entrei na polícia, né, na polícia militar, na época, não sei se tu vai lembrar, Tauri, o Marconi estudava com a gente. Marconi, né? Tenente. Que na época ele era aspirante, né? Ele era aspirante, depois foi tenente. Atualmente ele é delegado também, inclusive ele é meu sócio. Mandar um abraço aí pro Marconi. Trazer o Marconi tem que trazer também, o Marconi também, é um convidado excepcional. Vamos marcar. Marconi vai ter muita conversa aqui com vocês, vai ter certeza. Tem muita história de vida. Eu tenho uma história com o Marconi quando ele já era tenente. Depois tu vai falar, então, essa história. Vou falar com ele quando ele vier aqui. Então, aí o Marconi, né, ele tinha acabado de sair do CFO, né, tava voltando, ele tinha deixado o curso trancado e ele começou a estudar com a gente, né, e foi na época que eu tava nas fases do concurso público e comecei a conversar com ele. Teve um dia que eu vi ele fardado, falei, pô, o cara é policial, deixa eu me inteirar como é que é. E naquele momento ele me falou, cara, ele tava na cavalaria, né, e falou, a cavalaria é uma unidade bem legal para trabalhar, a unidade especializada, pequena, então você acaba tendo um ambiente muito bom de trabalho. E eu comecei a nutrir ali a expectativa de ir para a cavalaria, né? Então, quando eu terminei o curso de formação, eu ainda passei mais ou menos 1 ano e 6 meses trabalhando no 3º Batalhão, né, que fica no Bacuri, que foi o local que eu me formei. Né? Durante o período que eu estive no 3º Batalhão, eu trabalhei em diversos setores, né? Trabalhei na guarda do quartel, que é o pessoal que fica ali na guarda, né? Sim, sim. Trabalhei também na rádio patrulha, que são as viaturas que trabalham nos bairros, fazendo policiamento. Trabalhei também no pelotão de obras, que é um pelotão que trabalha fazendo manutenção no quartel. Também trabalhei...
Trabalhei um Quebrou período- uma pia. manutenção em geral, né? Então eu trabalhava lá com essa galera. Aprendeu muito. Trabalhava um pouco lá com essa galera. E posteriormente eu fiz um curso, né? E fui trabalhar na Ronda Domiciliar, que migrou depois para Maria da Penha, né? Que é o que nós Eu conhecemos. lembro. Hoje nós conhecemos como Ronda Maria da Penha, que atendia principalmente casos envolvendo violência doméstica contra a mulher. Então foi o período que eu estive lá, que assim, no local que na Ronda Domiciliar foi o local que eu trabalhei mais, nesse período que eu estive no 3º Batalhão. Pouco tempo depois de eu ingressar na Ronda Domiciliar, fiquei acho que uns 6 meses, não foi muito tempo ainda, fiquei uns 6 meses, surgiu a oportunidade de fazer um curso na cavalaria, um estágio montado, fiz esse estágio montado e depois disso eu consegui a transferência para a cavalaria. Lá em João Lisboa, ali. Na época era em João Lisboa, né? Ficamos lá um bom tempo. Posteriormente nós fomos ali para a Estrada do Arroz, ali próximo da Suzano, que é onde está atualmente, né? Entendi. Então lá durante até eu sair da Polícia Militar eu fiquei na cavalaria. E aqui também aproveito o espaço para mandar um abraço aí para todos os guerreiros da cavalaria, da Polícia Militar do Maranhão, aí que a gente já ombreou juntos. Eu tenho uns 2 amigos da cavalaria, o Erivan, que eu acho que ele foi embora. Não sei Sim, se foi você embora, conhece, conheço. e o Diego, que é meu amigo também. Agora ele está trabalhando até com confecção de facas, né? Isso. Então, pessoal, se você quer uma faca vou botar artesanal, no Instagram aqui. vá atrás do Diego, tá? Bote no Instagram, porque o cara é fera. Ele é fera. Um abraço, Diego, meu amigo, meu irmão. Diego, rapaz, eu fui pra farra com o Diego. Diego é fera, Diego é fera. Diego é gente Parceiro boa demais. Parceiro, gente boa. Ali é outro Ele cara. ele era marinheiro antes de ser policial. Eu lembro dele falando isso. Outra pessoa que... Muito educado. Demais. Ele é um lorde, né? Um lorde. E aí foi pra cavalaria, depois Maria da Penha, nessa ronda. Eu estive na Ronda Maria da Penha, né, no 3º Batalhão, depois eu fui pra cavalaria. Na cavalaria eu trabalhei até sair para ir para a Polícia Civil do Maranhão, inicialmente como investigador. Pronto. Tu teve quanto tempo de Polícia Militar? 6 anos e 6 meses, né, de Polícia Militar. Foi esse período que eu fiquei. A melhor coisa que te aconteceu na Polícia Militar? Assim, uma coisa assim, tipo, poxa, isso aqui valeu a pena eu ter... Olha, a Polícia Militar, assim, Tauari, não tem como eu falar algo individual. Eu falo sempre sobre o conjunto da obra, né? Eu sou muito grato à Polícia Militar do Maranhão, né? Toda instituição tem os seus problemas internos, suas mazelas, suas crises, suas dificuldades. Mas, só pesando tudo, o saldo é super positivo. Então, eu sou muito grato ao que a Polícia Militar do Maranhão me possibilitou, né? Não só em termos financeiros, mas em formação profissional, né? Formação pessoal, rede de contatos, né? Amigos, contatos. Então, assim, eu sou grato a esse período que eu estive, né? De 6 anos. Então, assim, foi um período extenso que somou muito para a minha formação profissional, formação pessoal e também adquiri muitos amigos, né? Que eu cultivo até hoje. Eu também penso muito assim, onde a gente passar, a gente conseguir desenvolver boas relações. Você aí que está nos ouvindo, os ambientes que você passar, procure tratar bem. Não precisa muito esforço, não. Entendeu? Porque, assim, durante a faculdade, eu procurava tratar bem com quem eu conversava e tudo mais. E aí isso é reflexo de que esses dias comecei o podcast, mandei mensagem pra ti, tu me respondeu mais rápido que alguma menina que eu tô paquerando, porventura. Eu disse, poxa, aqui ó, o cara é delegado, empresário, respondeu na hora, e às vezes alguma bichinha que eu tô ali tentando conversar, né? Rapaz, eu tô tentando sair da solteirice, quero arranjar uma mulher, casar e fazer. Rapaz, o Tauari, desde o tempo da faculdade, ele tá com essa onda aí. Eu acho que ele é solteiro por opção. Essa história aí, né, Tauari? Quero casar e fazer um menino, fazer uns filhos. Ó, pessoal, bora então fazer aí um intensivo, né, pra arrumar uma noiva pro Tauari. Marque aqui nos comentários, aqui pra pretendentes pro Tauari. Marque aqui nos comentários. Vamos fazer até um corte aqui, tá? Comentários, tá? Pra pretendentes pro Tauari. É um rapaz sério, um rapaz inteligente que está em busca aí do amor da vida dele para construir família. Então marque aqui nos comentários. Eita, bom demais. Sim, e desenvolver uma boa rede de contatos é bom para você, não com interesse e tudo mais, mas de você mandar uma mensagem,
a gente não vive num mundo sozinho, a gente precisa de outras pessoas aqui nas nossas vidas, né? E falando nesse aspecto, Ari, você falou sobre essa questão de buscar ter um bom relacionamento em todos os ambientes que você passar, né? Sim. E eu sempre digo que a humildade, ela é essa chave que abre esses portais, né? Então, sempre digo que a humildade, ela pode até não abrir nenhuma porta para você, mas ela também não vai fechar. Então, na medida que você é uma pessoa que consegue ter humildade, conversar olhando nos olhos, nem para cima nem para baixo com as pessoas, você consegue conquistar esse seu espaço, né, e ser reconhecido. Uma pessoa que consegue realmente ali conquistar, né, o carisma, ter um carisma, conquistar o seu espaço de uma forma adequada, né, sem ser soberbo. Então, assim, humildade, essa é a palavra-chave. É aquela coisa de, tipo, a gente não vai agradar todo mundo, mas onde a gente entra, nos ambientes que a gente passa, não vai ter ninguém dizendo assim, rapaz, ali é uma pessoa ruim, uma pessoa mal educada e tudo mais. Exatamente. A gente não vai agradar todo mundo, mas a gente, tratando bem as pessoas, com isso aí que tu falou, a gente... Não, sobre não agradar todo mundo, eu sou bem acostumado a isso, sou policial, né? Então, sou odiado por todo mundo. Então, assim, faz parte. E Jorge, 6 anos de Polícia Militar. Sim. Saiu da Polícia Militar, foi para a Polícia Civil, já como delegado, foi investigador, como que foi essa transição? Peraí. Tu terminou a faculdade, policial militar. Fez OAB, não, já sabia o que tu queria, já sabia, não, eu quero ser delegado, eu quero ser, eu tenho a minha... Porque quando a gente estuda para concurso, a gente tem a escadinha, né? A gente tem aquele concurso que a gente passa nível médio, aí ali um nível superior médio e o concurso final que a gente almeja. A gente não é uma pessoa que estuda para concurso, né? Sim. Mas terminou a faculdade, pensou em OAB, pensou em concurso, o que é que tu pensou ali no final da faculdade? Então, na verdade, o que acontece? No meu caso, né? Como foi a minha história em relação à questão dos concursos. O primeiro concurso que eu consegui ser aprovado foi o da Polícia Militar, né, do Maranhão. E quando eu comecei o curso de formação, eu já estava na faculdade, né? E quando eu terminei o curso de formação, quando eu comecei realmente a trabalhar e comecei a conciliar a faculdade com o serviço, trabalhando. E o que acontece, pessoal? A gente que trabalha na área policial, principalmente policial militar, todas as ocorrências, né, que ele atende vão desaguar na delegacia de polícia civil, né, principalmente na delegacia de polícia civil. E comigo não foi diferente. Sempre que eu atendi uma ocorrência, a gente terminava na delegacia e acabava tendo contatos, né, com os delegados, investigadores, escrivães, e eu comecei a ver ali a rotina de trabalho, e comecei a ver aquela dinâmica, e isso chamou bastante a minha atenção. Falei, poxa, bacana aqui o trabalho, o ambiente, né? O investigador está fazendo essas atividades investigativas aqui na rua, o escrivão está ouvindo as pessoas, o delegado está coordenando todos os trabalhos, e eu comecei a achar bem interessante a dinâmica da Polícia Civil, e começou a nutrir ali um interesse de migrar de instituição. E o que acontece? Durante a faculdade, ali pelo 5º, 6º período, eu já comecei a estudar para o cargo de delegado de polícia. Então, já estava decidido. Já estava decidido. Não, eu quero ser delegado de polícia, essa é a minha carreira, eu vou fazer prova para delegado. Se surgir outras oportunidades, né, da área policial, eu vou fazendo também. Então, no 5º, 6º período, eu já comecei a estudar com esse propósito, já comecei a extrair do curso de Direito aqueles conteúdos que eram importantes para o concurso de delegado de polícia, né? Então, eu já tinha esse entendimento. Comecei a estudar pesado, né, nesse período e tudo mais, e fui fazendo várias provas, né? Então, nesse inteirinho também tive a oportunidade de estagiei na Delegacia de Polícia Civil lá da Vila Nova, né? Durante a faculdade. Eu trabalhava na Polícia Militar, mas estagiava lá. Então, foi um momento também que eu conheci mais ainda como é que era a atividade policial da Polícia Civil, essa Polícia Judiciária, e também ver ali no dia a dia a atividade do delegado, né? Então, foi ali que eu realmente bati o martelo. Não, vou ser delegado, quero ser delegado. E, além disso, também consegui estagiar em cartório, né? Estagiei no 6º ofício e depois prestei um seletivo para estagiar na Defensoria Pública, aqui do Maranhão. A gente era rival, então, porque eu estagiei no Ministério Público Estadual, e aí tem aquele conflitozinho, mais saudável. Exatamente. Na época, pessoal, eu lembro que o seletivo da Defensoria Pública era um concurso, praticamente, né? Tinha prova objetiva,
tinha prova discursiva, tinha até prova oral. Teve uma prova oral que eu fiz, né, com 3 defensores públicos. Então, assim, a gente ficava nervoso, Era né? mais concorrido que o do MP. Não, O MP não tinha essa oral, não. Era uma sabatina lá, pesada. Lá foram feitas algumas perguntas, assim, na época, perguntas bem atuais. Mas deu tudo certo e eu tive essa grande oportunidade de estagiar na Defensoria Pública também nesse período. Tu fez coisa demais. E foi uma grande escola, Tawari. Eu confesso que a Defensoria Pública, ela aguçou muito a minha sensibilidade em relação às pessoas, né? Na época eu estagiava na área da saúde com o defensor Juliano Correia. Grande abraço ao defensor Juliano, um grande profissional. E assim, na época não tinha assessor, não tinha nada, era só o estagiário e o defensor. Então, assim, a carga de trabalho era muito alta. E aprendia muito, né? Muito. Nós lidávamos com atendimento ao público na área da saúde. Então, nós trabalhávamos com situações muito delicadas, né? Por exemplo, internação de crianças, né, cardiopatas que precisavam ali de uma UTI neonatal, de uma transferência, de uma UTI aérea, de medicamentos de alto custo, né? Então, eram situações muito sensíveis que a gente também precisava ter esse lado humano, né? Essa sensibilidade para conseguir acolher, atender. E na maioria das situações que chegavam ao nosso conhecimento na Defensoria Pública nesse momento, eram situações que as pessoas já não tinham mais nenhuma esperança do poder público fazer alguma coisa. Não estavam mais tendo um atendimento no hospital, já tinha ido por vezes na Secretaria de Saúde, também não tinha mais nada. Então, o único socorro que tinha por vezes era a Defensoria Pública, né, entrar com ação para que o Poder Judiciário determinasse ali a prestação de um medicamento de alto custo, enfim, algo que aquela família, aquele paciente estava precisando. Então, foi um momento muito bom que eu tive na Defensoria Pública e que, assim, me ajudou bastante no ponto de vista pessoal e profissional também. O defensor que eu estagiava na época, ele era muito exigente, então, assim, ele analisava muito, com muito critério, todas as peças, tudo certinho, fazia ali um bom feedback também. E não tinha chat GPT, não. Não, meu irmão, era na unha, era na unha. Olhando jurisprudência. Sim, não, ali era assim, não tinha essas facilidades, né? Ele nos repassava algumas orientações, né? Tinha modelos de peças a serem seguidas e adaptadas, mas não tinha facilitação, não. Era muito trabalho. Hoje tá muito fácil. Era muita transpiração, né? Hoje a inteligência artificial, ela acaba facilitando bastante, né, a nossa vida, mas tem que ter responsabilidade também, né? Sim, tem que ter, é um facilitador, né? Tem que ter muita responsabilidade. E falando ainda sobre a questão da preparação, né? Então, eu estava nessa realidade, né? Estagiava, trabalhava na polícia e fazia faculdade à noite e decidi estudar para concurso nesse momento também. Já ali no 6º período da faculdade. Fui fazendo diversos concursos públicos, né, durante a faculdade. Durante esse período tive a oportunidade de passar para a Polícia Penal aqui no estado do Maranhão. Né? À época já era nível superior, não tinha, né? Fiz todas as etapas, mas não consegui migrar por conta de não ter nível superior ainda. Né? Mas fui fazendo e surgiu a oportunidade do concurso da Polícia Civil do Maranhão. Na época eu estava, se eu não me engano, eu estava no 8º período da faculdade, mas eu fiz para os cargos de delegado e investigador, né? Então, consegui passar para investigador, não consegui passar para delegado nesse momento. Então, Polícia Civil do Maranhão. Do Maranhão, né? Então, consegui passar para investigador, fui fazendo as etapas, né, até finalizar tudo e, posteriormente, fazer o curso de formação. E durante a faculdade também, no que pese eu não ter, naquela época, não ter a pretensão de advogar, mas eu acabei fazendo a OAB também. Até junto comigo? Eu fiz a OAB até por influência dos colegas que estavam. Eu lembro que a gente ia para a faculdade fazer simulados, estudar e tal. Eu sei que a gente montou um grupo muito bacana. Passou todo mundo, todo mundo passou de primeira. Eu acho que a gente estava no ano período por aí. Isso, a gente passou antes de acabar. Foi, a gente estava no ano período, a gente fez esse grupo lá e todo final de semana a gente estava lá, imprimia as provas, fez um intensivão, trocava ideia, respondia questões lá no quadro. Então, assim, foi algo que, poxa, uma construção coletiva, aquelas aprovações, total. Né? A primeira prova que eu fiz, de 80, tinha que acertar 40, né? Sim. Eu acertei 22, eu disse, meu Deus do céu, eu tenho que estudar. Sim. Aí estudei e passei. Primeiro, acho que quando eu fui fazer a prova de verdade, fiz mais de 50. Sim. Foi tranquilo, mas todo mundo da gente passou. Todo mundo passou. Aí eu fiz a OAB, assim, nunca fui nem atrás, não sei nem como é que tá lá, mas tá lá a aprovação, né? Se algum dia eu precisar, né? Tem como você tirar a vermelhinha pra usar, né? Eu ainda tirei. Tirou, né? Pronto, ali. Eu advoguei uns 3 meses. Nosso advogado. Não. Ó, pessoal, se você tiver alguma causa aí, tá? De direito civil, empresarial. Nem pode, você é multado aí se falar isso aí. Porque
a publicidade na advocacia hoje está mais flexível e tudo mais. Só que são chatos demais. Mas tu não tá mais advogando, né, Tauri? Não, eu tenho um AB, né, pra ter. Eu acho que eu nunca quis seguir a carreira jurídica, né? Vez ou outra, eu vou te confessar uma coisa aqui. Eu tenho uma agência de marketing, marketing médico. Por sinal, top. É top. Top. Graças a Deus tá indo bem a agência. Só que às vezes, e eu acho que eu vi uma publicação tua falando da PM Tocantins para tenente oficial. Oficial, sim. Aí eu olhei assim, e eu sou um cara estudioso, entendeu? Sim. Se eu pego uma coisa para estudar, eu estudo e eu passo. Sim, vai pra cima. Aí eu olhei assim, eu digo, rapaz, isso aqui eu passo. Se eu estudar, assim, com toda a humildade do mundo, mas é porque se eu me boto para estudar, com dedicação, né? Eu passo. Outro dia eu falei nos stories, né? Porque minha família não curte muito esse meu trabalho de agência. Apesar de eu não dar trabalho para ninguém mais, moro só. Tem tua autonomia, tenho né? minha autonomia, mas eles não se orgulham muito do meu trabalho aqui, não. Minha avó, quando vai me apresentar, ela diz assim, ele é advogado, né? Mas mexe com internet aí. Na época que eu morava com ela, que aí o meu trabalho, 95% do meu trabalho é home office, né? E aí eu passava muito tempo dentro do quarto. Já tinha agência, sim, era online, e ele passa o dia dentro do quarto. Aí às vezes ela, meu filho, isso aí é certo que tu tá fazendo, que é antiga, né? E aí, voltando, eu vi uma publicação tua, eu digo, rapaz, dá uns 10 mil por mês. Né? O salário? O salário deve dar? Dá, depois que termina, dá sim. Pronto, aí eu disse, rapaz, eu passo. Aí eu até cheguei a olhar o edital, né? Sim. Aí quando eu olhei, já tinha acabado as inscrições. Eu digo, não era pra mim, não, isso aqui. Deixa pro próximo, né? Não, tô bem resolvido em relação ao que eu... E agora com esse projeto aqui... Sim. Tá, na verdade, Tauri, assim, é porque você é um cara com diversos talentos, né, cara? Então você é um cara super talentoso e acaba explorando diversos segmentos, né? Então, e o que acontece bastante, principalmente em relação às pessoas de outras gerações, é que elas não conseguem enxergar o potencial da internet, né? O potencial da comunicação, das mídias digitais, e acabam, às vezes, se apegando mais àquelas profissões mais tradicionais, né? Então, às vezes, não é nem por maldade, às vezes é por conta dessas profissões tradicionais. Por exemplo, eu tenho um irmão, meu irmão mais velho, então um abraço aqui para meus irmãos também, tá? Para minha mãe, para meu pai, para minha esposa, para todo mundo, família, amigos. E meu irmão mais velho, ele, naquela época que ele estava no ensino médio, ele falava que queria fazer ciência da computação. Isso em 2008, 2009. Então, assim, era muito incipiente essa questão de programação e tudo mais. E meu pai, ele olhava ciência da computação. Para o meu pai, assim, ele tinha uma visão muito míope em relação a essas questões. Para ele só existia 3 cursos, né? Direito, engenharia ou medicina, né? Então, assim, se algum curso que saía dessa tríade aí, ele já não enxergava com bons olhos. E meu irmão, ele sempre foi muito entusiasta, né, de computação, de programação e tudo mais. E ele, não, quero fazer ciência da computação e tal. E bateu ali mesmo o pé que ia fazer e fez. Foi para o Tocantins, estudou lá na UFPA, na UFT, na verdade. E depois disso ele fez mestrado na Unicamp, teve experiências internacionais, trabalhou como trainee no Facebook e tudo mais. E atualmente ele já está há 3 anos, já é cidadão canadense, trabalhando no Canadá, numa empresa. Em Toronto? Ele está em Calgary, atualmente, trabalhando lá, nessa parte de computação, de programação, né? E está muito bem, né? Está feliz, realizado. Então, para você ver, né? Então, assim, por isso que eu sempre incentivo quem tem os seus talentos, os seus dons, insistir realmente, né? Aquela questão, né? Todo mundo tem os seus talentos, né? E você tem que acreditar nisso, você tem que ser a pessoa que realmente acredita e faz acontecer, né? Acredita, né? Sonhar não significa ficar dormindo em casa, né? Tem que correr atrás para realizar esses sonhos, né? Então, assim, acredite no seu potencial. A vida não é só para quem quer fazer concurso, não é só para quem quer advogar. Tem diversas oportunidades. Você tem que se analisar. Exatamente. Uma coisa que eu fiz muito na minha vida foi me analisar de o que eu quero. Cara, eu trabalhei no Ministério Público, fiz a prova também era concorrido no Ministério Público. Trabalhei 1 ano e quase 2 anos com o Dr. Domingos. Um abraço, Dr. Domingos. Sim, Rodolfo. Dr. Domingos, muito inteligente, cara muito
Nota 10. Foi nosso professor também na UFMA. Sim. E aí eu terminei a faculdade, advoguei uns 3 meses, eu disse, cara, não... E eu já trabalhava com internet na época, com comédia, mas aí eu me analisando e, cara, não... Eu lembro, inclusive eu tava, antes de vir pra cá pra gente conversar, eu tava conversando com meu irmão que mora fora, né? A gente tava conversando pelo WhatsApp. Aí eu falei que viria aqui hoje, né, contigo. Na hora que eu falei o teu nome, ele lembrou do stand-up, lá do teatro, né? Ele falou, é o rapaz lá do stand-up e tal. Eu falei, é o Tauari, ele mesmo. Cara, e Jorge, esse podcast aqui é o segundo episódio que eu tô gravando. Sim. Porque eu gosto muito do trabalho da agência de Sim. marketing, tenho bons clientes, por onde eu passo, é aquilo da humildade que tu falou, ela não abre portas, mas ela não fecha também. Tenho Sim. bons clientes, bom relacionamento com os meus clientes, só que eu sempre gostei dessa questão aqui, da comunicação, e eu sentia falta disso. Sim. E acho que até num período assim que eu tava meio triste e tal, que eu, não desmerecendo o concurso e tal, não, cada pessoa tem o seu gosto. Sim. E aí eu tava com o trabalho da agência, às vezes sobrava um tempo livre. Eu dizia, rapaz, se eu tirar 2, 3 horinhas aqui pra estudar, eu passo nisso aqui. Aí, quando eu olhei, mais uma vez, Deus me protegendo do concurso. Não que seja uma coisa ruim, pessoal. Inclusive, se você tá pensando em fazer concurso, vou deixar o link aqui pra você estudar com o melhor. Pessoal, só fazendo aqui um parênteses. Se você quer ser policial, seja policial militar, policial civil, federal, rodoviário federal, guarda municipal, procure o curso Top Team ou procure a mentoria Missão Polícia, tá? Procure o delegado Jorge, professor, ou o delegado Marconi, também professor, que você vai ser bem direcionado. Eles entendem, vou deixar o link aqui e tudo mais. E aí, nesse período, eu cheguei a olhar o edital, e aí já tinha acabado as inscrições, e aí eu disse, não é pra mim, né? Porque eu tava sentindo falta, sabe, que era disso aqui, da comunicação. Pra mim, cara, o trabalho, antes de começar aqui, eu tava falando, bicho, o trabalho que eu tô tendo é que montar esses equipamentos aqui. Pessoal, o Tauari, ele faz tudo aqui, né? É um cara que desenrola tudo, né? A gente tá aqui num cenário muito bem montado, por sinal, parabéns. Ele faz tudo, desenrola tudo. Eu tô doido pra ir pra esse projeto, porque assim... E aí, falando um pouco aqui da questão do empreendedorismo, né? Que aí a gente começa, eu não sei como é que tu começou, a gente vai chegar nessa parte do curso, da mentoria e tudo mais, mas no empreendedorismo a gente tem aquela questão do mínimo produto viável, né? Eu já tenho a minha agência já roda sozinha, já se sustenta, já me sustenta e tudo mais. Quis começar um projeto novo, que foi esse podcast. E aí entrando na veia empreendedora, eu disse, não, vou investir o mínimo possível, fazer o máximo possível com o mínimo possível, quando começar a girar, quando começar a ter patrocínio, inclusive se você quiser, você tá vendo aí e quer patrocinar, né? Pegar aqui no início, manda uma mensagem. Aproveite que o passe ainda tá acessível, tá? Daqui uns dias, meu irmão. Aí daqui uns pra colocar um adesivo aqui. Olha lá, uma TV aqui. Olha. E aí comecei pequeno, né? Não contratei ninguém, porque eu entendo do trabalho de montar isso aqui, do trabalho de marketing e tudo mais. E comecei pequeno, tô fazendo tudo. E é chato. A parte de montar isso aqui é chato. Mas essa hora aqui, que eu tô aqui, já tem 1 hora conversando aqui contigo. Cara, foi 5 já minutos. Tem 1 hora. Rapaz, a gente agora não tá com um terço da conversa, né? Mais ou menos. E passou rápido, cara. Pra mim foi... É agradável. Isso aqui Sim, é a parte da comunicação que faltava na minha vida. E aí tu não tem noção. A minha primeira convidada foi a Raquel, médica, que é minha cliente da agência, é pneumologista. E aí a gente fez o primeiro episódio ontem. Só que como eu convivo muito com os meus clientes, a gente conversa muito. Eu viro amigo dos meus clientes aqui da agência, né? E aí num dia a gente tava fazendo alguma coisa do marketing dela. E eu 3 meses atrás eu falei, eu vou fazer um podcast. Aí ela, massa, me chama. Não, tu vai ser a primeira, né? Que ela já tá há mais tempo comigo aqui na agência. Aí eu falei, vou te entrevistar. E aí eu sou o cara que faz. Que executa, não espero ficar pronto. E aí cheguei nisso aqui e é uma coisa que fazia tempo que eu me sentia tão animado em um projeto. Eu acho que na época da comédia, né? Que eu tive que parar e tal. Mas o podcast aqui é pra te entrevistar. É só pra chegar, tô preparando o terreno pra chegar na parte que tu vai ser delegado e depois a parte do empreendedorismo. Porque a gente tem que fazer eu não sou muito fã do que eu não romantizo a gente tem que fazer o que a gente gosta. Eu romantizo a gente tem que fazer o que a gente precisa
para não dar trabalho para os outros, para se sustentar. Mas se a gente... Eu dei sorte. Eu falo para os meus amigos, cara, eu dei sorte que eu trabalho com uma coisa que eu gosto. Mas se eu não tivesse dado essa sorte, eu ia trabalhar e ia me virar para uma hora encontrar a coisa que eu gosto. Sim. E aí, voltando aqui, eu fiz toda essa... E eu converso demais. Uma coisa que eu me policiei para vir para cá foi o quê? Deixar o convidado falar. Não, mas tem que conhecer. Na verdade, a gente está conversando, né, Tauri? Aqui a gente. Vou chamar só de Formiga agora, para ficar mais simples, tá? Formiga, a gente está conversando e conversa é isso, né? E eu tô tendo a oportunidade também de conhecer mais um pouco da tua forma de visão, né? Um pouco da tua vida, isso é importante. Também tenho certeza que talvez alguns dos teus seguidores ainda não conheçam também essa tua fase, essas fases, né? Da vida. E é uma oportunidade, né, que a gente tem de expor, né? Mas bora lá, falando de você. Passou para investigador. Sim, então. Quanto tempo tu ficou como investigador? Depois foi para... Aí tu já pode emendar para virando delegado. Tá, então. Depois que terminei a faculdade ali, né? Na verdade, faltam uns 2 períodos para terminar. Quando teve a prova da Polícia Civil do Maranhão, consegui passar para investigador, fiz o curso de formação, né? E consegui vir trabalhar em Imperatriz. Então, fiquei 1 ano e 9 meses sendo investigador. Sorte demais, né? Fiquei 1 ano e 9 ficou meses. Aqui, bom para estudar. Bom para estudar, né? Então, consegui ficar 1 ano e 9 meses trabalhando aqui na Polícia Civil do Maranhão, né? Nessa oportunidade, consegui trabalhar no 1º distrito, depois trabalhei no grupo de pronto emprego, né? Que é o GPE. A gente trabalhava dando apoio aqui para as regiões região de Imperatriz toda, né? Quando tinha operações. Participou de alguma operação grande? Diversas operações aqui na cidade. Saiu no jornal alguma vez? Várias vezes, né? Só que assim, o que acontece bastante, principalmente na Polícia Civil, é que a gente acaba não se expondo muito, né? Sobretudo os investigadores. Por conta dessa compartimentação e tem que realmente manter o sigilo, né? Da imagem do investigador para que não comprometa investigações que estão em curso, né? Então, tem que ter essa noção, principalmente os investigadores, de não expor muito a imagem, porque isso pode acabar atrapalhando algumas investigações. Mas nós participamos de várias operações nesse período aqui na cidade, região, operações que com certeza contribuíram para a segurança pública da nossa região, né? E posteriormente, né, continuei trabalhando, estudando, porque eu sempre tinha esse objetivo de conseguir ser aprovado para o cargo de delegado. Eu fiz vários concursos em vários estados do Brasil, rodei bastante. Eu até brinco que, mesmo depois de passar, fiquei ainda uns 2 anos só pagando parcela de cartão de viagem, de hotel, de tudo, né? Então, assim, é um investimento que a gente faz. E tive essa oportunidade, né, de prestar o concurso lá da Polícia Civil do Pará, para o cargo de delegado, né, consegui ser aprovado. Parabéns. Né, e já vou agora em agosto completar 3 anos que estou lá. Né? Já é delegado há 3 anos. Vai fazer 3 anos agora em agosto, né? Então tem 2 anos e alguns meses aí. Qual é a cidade? Ulianópolis, né? Fica perto de Dom Eliseu, né? Quem vai na Belém, Brasília, passa a Ceilândia, depois tem Dom Eliseu e logo em seguida é Ulianópolis, né? Quantos mil habitantes tem lá? Lá tem aproximadamente 35 mil habitantes. É tranquila a cidade? É uma cidade relativamente tranquila, né, pelo tamanho, mas infelizmente há alguns crimes que têm índices elevados, né, principalmente crimes relacionados à violência doméstica contra a mulher. Né. Interior tem bastante, infelizmente também um crime que é uma grande mazela que tem grandes índices lá, estupro de vulnerável, né. Então abuso sexual contra crianças e adolescentes também tem índices elevados lá, mas a polícia, tanto a Polícia Civil como também a Polícia Militar, atua firmemente no combate a esses crimes. E são quantos delegados lá? Porque com marca menor assim, acho que... Como que funciona o rodízio? Atualmente lá são 2 delegados, né? Eu e o delegado Denis, que também é imperatrizense. Um abraço aí pro meu brother. Ele é da UFMA também? Ele estudou na UFMA também. Rapaz, a UFMA. Inclusive ele era técnico da UFMA, antes de ser delegado. Ele é da nossa época? É da nossa época. Só que ele trabalhava com o professor Gabriel, o Denis. Deve ter falado com ele. Era um branco, ele é branco. Na época ele usava óculos, só que agora ele fez uma cirurgia, tá todo chique e tá sem óculos, entendeu? Eu não tenho coragem de fazer, eu sou medroso pra essas coisas, mas ele fez. Um abraço aí pro Denis. Sim. Que cuida de Ulianópolis junto com e aí nós estamos lá, né, dividindo a chefia da delegacia, revezamos os plantões, né? Então, enquanto eu estou de folga aqui, ele está trabalhando, a gente fica
alternando. E hoje, nesses 3 anos... 2 anos e pouco, né? Quase 3. Quase 3. Nesse período, teve algum momento assim que te marcou? Alguma coisa assim que... Alguma coisa que te marcou na polícia? E se puder falar, né? Não, perfeito. Então, assim, esses 2 anos e pouco, quase 3 anos, eu sempre digo que ainda estou em um momento de, como é que eu posso dizer, de dormência em relação ao sonho realizado, né? Eu sempre nutri esse sonho de ser delegado de polícia, sempre foi meu objetivo, né? Me tornar delegado de polícia, estudei bastante para isso, abdiquei de muitas coisas, né? De momentos. Como foi a preparação para passar por essa... Olha... Porque tu já vinha cascudo de outras Sim. aprovações e outras coisas. Tu sentiu que foi mais difícil, foi mais fácil? Então, eu já vinha de vários concursos, né? Então, eu já tinha me preparado para diversos concursos de delegado e eu tinha testado diversas metodologias, diversos materiais. Para o concurso específico do Pará, acabou que foi uma preparação bem intensiva, né? Porque eu já estava vindo de uma preparação para delegado de Polícia Civil do Paraná, que na época da pandemia foi um concurso que foi suspenso. Então eu tinha feito uma preparação bem densa para lá. Viajaram, o pessoal chegou a viajar, eu acho. Suspenderam um dia antes, na véspera da prova, suspenderam o concurso. O George, que hoje é delegado na Bahia. Na Bahia, eu sim. lembro, porque eu sigo o George no Instagram, Sim. e eu acho que eu vi ele indo para Bahia. Para Bahia não, para o Paraná. E aí acho que ele postou até assim, não vou fazer a prova, vou aproveitar aqui. Um abraço pro George, chamei o George. O George, grande parceiro. O George, inclusive, estudou na UFMA também com a gente. E desde o momento que a gente começou a estudar para delegado, quando eu comecei a estudar, eu também já estava nessa lida. Perseverou bastante, né? Assim como eu. E hoje está colhendo os frutos, né? Está no estado da Bahia, desempenhando ali o seu trabalho. Grande abraço. E o George também é um grande guerreiro e um vencedor. Ele é fera, ele vem aqui. Eu mandei mensagem para ele, porque quando eu postei no meu Instagram que vinha um delegado pro podcast, Sim. né? Aí duas pessoas perguntaram, é o George? Aí na hora que perguntaram, eu já mandei uma mensagem pra ele, ei, George, Sim. tá por aqui? Aí ele disse, cara, eu tô indo embora esses dias, mas daqui uns 2 meses eu venho, porque vou receber tô vendo pra receber um título aqui. Aí disse, não, pois quando tu vier, tu me avisa, porque eu quero te entrevistar também. A UFMA é um celeiro, né? É um celeiro. Porque outro dia... E aí a gente vai ficando... Uma pessoa também, Tauari, que serve de indicação, é o Marcelo Henrique, que é defensor público, né? Estudou com a gente. O Marcelo. Eu tô ficando velho. Vou te passar depois o Instagram dele. Na hora que eu ver, eu vou conhecer. Eu vou conhecer. Porque assim, a gente, depois que a gente fica velho, a gente encontra os amigos onde? É na fila para consulta. É na fila para fisioterapia, né? É na fila de médico. E aí eu tava com problema na coluna, eu precisei fazer uma fisioterapia, fiz uns 20 dias de fisioterapia. Hérnia. Aí que eu encontrei foi o Charles Miranda, que estudou com a gente, ele é da UFMA também, porque eu passei por várias salas na época, porque eu queria acompanhar minha turma, eu tive que parar um tempo e tal, e aí eu conheci muita gente na UFMA, fiz um network muito grande, e encontrei o Charles na fila da fisioterapia, né, eu era coluna, e ele era alguma coisa no tornozelo, não sei, era fisioterapia também. Coisa de velho, né, Tari? Coisa de velho, aí conversando com ele, eu perguntei, cara, como é que tá? Ele, não, tô como defensor público. Ele é aqui, defensor público aqui no Maranhão, ele falou que tá em Buritirana. Ah, né? Legal. E aí eu acho que ele passou pra promotor. Eu não lembro, depois tu me corrige, Charles, tu vê. Pra promotor, parece. E aí a UFMA é um celeiro de gente estudiosa. Até eu, ó, que não me dediquei à carreira jurídica, né, a concurso. Mas na época eu passei na PM do Pará. Né, eu estudava para concurso também. Eu lembro, Jorge, que teve um concurso do Banco do Brasil, já nos primeiros anos de faculdade. Aí eram 50 vagas para corrigir a redação. Né? Era 25 vagas, 50 corrigir a redação. E aí eu, por uma questão, eu não fiquei dentro. Eu nunca esqueço disso, eu fiquei em 58º. E errei uma questão besta de... questões bancárias, né? Que era a CVM, eu nunca esqueço. Sim, tem 10 anos, que era muito fácil. A ferida não tá aberta ainda, né? Não, então vou contar outra aqui. Era que a CVM era o órgão fiscalizador de não sei o quê. Por essa eu não entrei.
Rapaz. E aí eu digo que era Deus sempre me protegendo Sim. do concurso, porque Deus deve saber, rapaz, tu nasceu foi pra comunicação. Sim. Aí eu passei em um concurso da MServ. Aí, não sei o que foi, deu algum problema. Eram 3 vagas, eu passei em terceiro. Dentro das vagas, concurso do estado, nível médio. Aí acabou que não me chamaram, eu já tava ganhando dinheiro com outras coisas, eu também não fui atrás, né? Aí, agora teve um que foi... que esse foi uma ferida grande, né? Porque aí passei na PM, passei nesse da MServ, terceiro dentro das vagas, só que também não fui atrás. Sim. E passei num do CRM nível médio. Sabe o CRM ali da UF? Sim. Essa história aqui. Eram 3 vagas. Não, eram 3 vagas, uma de imediato. Tinha uma vaga de imediato, né? Aquela que chama logo. Aí fiquei em terceiro, né? Dentro da classificatória. Chamou o primeiro, ele não foi. Desistiu. Não, nem foi. Chamou o segundo. Eu vi, eu olhava todo dia Eu olhava todo dia. Chamou o segundo, vi o nome da mulher, procurei ela no Facebook, e aí adicionei ela no Facebook. E vi que ela morava em São Luís na época, né? Essa foi a maior proteção de todas. Aí mandei mensagem pra ela: ei, eu vi que tu mora em São Luís, tu foi chamada no concurso aqui, mas tu não vem não, né, que tu é de São Luís? Aí ela mandou assim: meu Deus, eu tô morando em Imperatriz. Eu não fazia ideia que eu tinha sido chamada. Obrigado. Até hoje ela me agradece. E aí, tá trabalhando lá até hoje, né? Sei, Possivelmente. Aí eu, caraca. Aí ela me agradece até hoje. Passou e foi chamada. Já pensou, né, cara? Já pensou. E era um concurso bom, nível médio, Sim. dava acho que devia dar uns 4 mil reais. Tranquilo, né? Tranquilo, com os bônus e tudo mais. Sim. Não tinha. Não, em vez de aí eu conversava com ela, ela ficava assim: ó, fica atento, porque pode ser que chame. Aqui é tranquilo demais, não tem nada pra fazer. Sim. Tranquilo. Ai. Mas faz parte, né? Faz parte. Não, tranquilo. Eu gosto de contar essa história Sim. na perspectiva de que hoje eu vivo de uma coisa que eu gosto, Exatamente. que foi Deus me protegendo. Exatamente. E aí, Jorge, aprovado para delegado. Quando que surgiu a ideia do curso preparatório? Então, só voltando um pouco, tinha até falado sobre essa questão, né, de algo que tinha marcado a carreira, né, aí nesse período que eu já estou, 2 anos e pouco. E a carreira de delegado, para quem não conhece, é uma carreira bem dinâmica no âmbito do direito, né? Ela é uma carreira híbrida. A gente costuma falar que é uma carreira híbrida porque ela acaba mesclando muito o conteúdo jurídico aplicado diariamente ali durante a atividade do delegado, né, através de relatórios finais, representações por medidas cautelares, e também é muito presente a atividade policial, né? O delegado de polícia ele não deixa de ser um policial. Ele aplica o direito, mas também ele é um policial. Então, para quem tem esse perfil, né, de ser uma pessoa que não gosta de ter uma rotina muito, muito rígida, né, para quem gosta realmente ali de ter uma rotina um pouco mais flexível, de trabalhar em ambiente de escritório, mas também estar na rua, é uma carreira ideal. Né? E eu sempre tive esse perfil mais dinâmico. Né? Eu nunca me vi muito no escritório, né, trabalhando todos os dias naquela mesma sala, naquela mesma rotina. Então foi algo que me chamou bastante a atenção para a carreira de delegado e eu gosto bastante, sou bem realizado desempenhando essa atividade. E em termos de fatos que marcaram a minha carreira, tivemos diversos fatos, mas eu sempre costumo dizer que praticamente todo dia existe um fato que marca a minha carreira, que é quando eu vejo, né, uma pessoa que procura o nosso trabalho na delegacia, sai de lá com a sensação de que conseguiu ter ali o seu pedido, a sua demanda atendida. Sim, né? Total. Então, por vezes nós atendemos pessoas simples, né, pessoas de poucos recursos, que têm um celular furtado, né, que tem um bem, um objeto furtado. Trabalhou pra caramba pra conseguir. Uma mulher que por vezes está sendo vítima constante de violência doméstica, que já não sabe mais o que fazer, e a gente consegue, ali dentro das nossas atribuições, trazer resolutividade para esse problema. Então, aquele muito obrigado, aquele agradecimento, aquele olhar de satisfação, né, das pessoas que procuram nosso atendimento já nos traz muita satisfação diariamente. Então, todos os dias a gente acaba colhendo essa satisfação por parte, né, dos resultados que a gente consegue entregar
para a população, de forma geral. Show. Fico feliz. Eu fico feliz quando eu vejo outras pessoas realizadas. Porque, assim, a gente escolher o caminho que a gente quer e seguir ele é difícil, porque tem muita gente que vive aí seguindo, às vezes por falta de opção, não julgo, às vezes por medo, né? Aí eu julgo um pouco. Porque eu sou o cara que eu digo, cara, eu quero fazer uma coisa, eu vou dar meu jeito. E aí quando eu vejo uma pessoa que ela teve a coragem de eu quero isso e eu vou seguir o plano para que isso seja realizado. Eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas assim e admiro esse tipo de pessoa. Parabéns. Né? Valeu. Fico não sei nem qual é a palavra, rapaz. Eu admiro, fico admirado. Sim. E aí eu quero saber na parte que a gente tem como um estudo de concurso e tudo mais, mas a gente tem essa parte que eu não ia chegar aqui, a gente falou um pouco lá no começo, e aí? Sim. Empreendedorismo, porque também eu não queria que fosse olha, aqui nesse podcast eu vou prezar por ser uma conversa. Vocês viram aqui que todo tempo aqui eu tô conversando. Informalidade. Né? Não, aqui eu tô em casa, aqui. Sim. Depois que eu montei esse monte de treco aqui, que eu me sentei aqui pra conversar. Agora tá de boa, né? Rapaz, aqui tá tranquilo demais. Eu que eu parei de beber, né? Já tem uns 4 meses que eu não bebo. Tu bebe, Jorge? Não bebe. Não. Mas eu ia dizer, pô, se tu beber, se dizer quer tomar uma, quer alguma coisa, porque tá no começo ainda, vamos achar um patrocinador aí de comida, de bebida. Uma pizza. Uma pizza. E eu tô à vontade, cara, aqui eu tô à vontade. Sim, agora é a hora que eu acho massa. Como que chegou no como que é o nome do curso? O curso Top Team. Top Team. E o Jorge, rapaz, a gente vê ele nos outdoor aqui da cidade, segurando, como é o nome daquela arma lá? Metralhadora? Ali é uma CT-40, CTT-40. Cara, pro rapaz, pra mocinha que quer ser policial, ele vê aquela foto, daí ele já diz, pô, eu quero isso aí pra mim. Não, realmente é assim, na infância, né, se a gente for perguntar pras crianças e tudo mais, a maioria das pessoas fala, eu quero ser policial, as crianças, né, quero ser bombeiro, quero ser médico, então tem algumas profissões, não que sejam melhores do que outras, mas que aquele olhar lúdico das crianças, elas sempre vão enxergar como algo atrativo, né? E a polícia é isso, né? A polícia, o imaginário da população, vê a polícia ali como uma referência mesmo. E a gente enxerga isso durante nosso trabalho, né, de preparação para concursos públicos. Como começou, né? Então, assim que eu passei para delegado, comecei a trabalhar e tudo mais, eu saí daquela rotina de concurseiro, né? Tô livre, agora tá tranquilo. Meio que me aposentei, né? Falei, não tenho mais interesse nesse momento de prestar concurso. Então, esqueci e vou agora me dedicar à minha carreira profissional, né? Como delegado. Só que, Tauari, tu imagina, cara, você tá há muito tempo, todo dia naquela rotina, estudando, algumas horas por dia, e você rompe aquele ciclo, e eu comecei a perceber que tava faltando algo, entendeu? Igual eu esse dia. Porque a minha agência hoje, eu quero mais pra ela, sim, mas ela me dá não tem estabilidade, mas me dá uma tranquilidade. Tem bons clientes, tem bons contratos e tudo mais. E foi aquele vazio. Tô precisando de uma confusãozinha na minha vida. Porque eu acho que pra gente, pro homem, a gente tem que ter um desafio na nossa vida pra ele ter sentido. Exatamente. Aí assim, eu falei, cara, eu gosto muito de concurso. Eu gosto muito desse ambiente de concurso público. E na época o Marconi, né, que era meu sócio, ele já tinha começado o curso Top Team, né, e tinha ajudado várias pessoas a passar no concurso da Polícia Militar do Pará. E por conta da pandemia, né, ele tinha dado uma pequena pausa, né, por conta da pandemia, a gente sabe que naquele período várias escolas, cursos fecharam, né, e ele estava retomando o projeto. Aí na época eu falei com ele, Marconi, se precisar de algum professor, de alguém para fazer material, eu estou à disposição, bora trabalhar e tal. Aí ele falou, não, Jorge, beleza, cara, bora fazer o seguinte, vem somar comigo aqui, bora alinhar, bora dividir esses esforços, tá? Bora pra cima. Então foi assim que eu comecei no curso, né? Já tinha sido iniciado pelo Marconi, professor Marconi, e eu comecei a somar com ele, né, no projeto, e de lá para cá a gente está contribuindo, colaborando aí com a realização desses sonhos dos nossos alunos, né? Tivemos aprovações expressivas no último concurso da Polícia Militar do Estado do Pará,
E agora estamos na reta final também para os alunos que estão aí se preparando para a Polícia Militar do Tocantins. Quando vai ser a prova? Vai ser agora no próximo domingo, né, dia 15. Então tá bem. Vou tentar fazer esse podcast. É porque ainda é tudo sozinho. Sim. Mas vou ver se eu consigo essa semana, ver se consigo um corte aí, chamando para uma preparação final que sempre tem, concurso, Sim. né? Reta final do concurso. Nós estamos, inclusive, agora recente, com essa semana, né, semana premonição, lá no nosso curso, né? Essa semana premonição é basicamente, né, os professores estão trabalhando aqueles assuntos que têm maior probabilidade de ser objeto de questões nesse concurso, né? A banca examinadora que foi escolhida pela Polícia Militar do Tocantins é a banca FGV, é uma banca já bem consolidada no mercado de concurso público e é uma banca que tem algumas peculiaridades, né? É uma banca que ela costuma cobrar questões contextualizadas, questões com pertinência temática para a carreira e também ela tem assuntos preferidos, prediletos. E através desse raio-x que a gente sempre faz, a gente consegue mapear o artigo 5º, aqueles artigos de direitos e garantias fundamentais ali na Constituição Federal, o 144, que trata sobre segurança pública. Enfim, tem assuntos que são preferidos, vão estar lá, né? A banca vai cobrar com certeza. Então, nessa reta final, os nossos professores estão lecionando esse suprassumo ali do conteúdo programático, né? Para os nossos alunos chegarem bem preparados nessa prova e conseguir um bom resultado. Então, assim, minha participação começou, né, com esse convite do professor Marconi, e lá para cá a gente está com diversos projetos. Estamos iniciando um outro projeto também, que é o projeto Missão Polícia, é uma mentoria, tá, específica para carreiras policiais. Então, nessa mentoria a gente vai fornecer tudo, desde o planejamento, do acompanhamento, até o material, né? O material que nós vamos utilizar é o material do Estratégia Concurso, estamos com uma parceria com o Vocês estão com uma parceria com o Estratégia Concurso, né, para essa mentoria. Então, nosso aluno, né, seja para o cargo de investigador, escrivão, delegado, policial federal, investigador e delegado, guarda municipal, policial militar, temos, né, essa parceria com Estratégia Concurso para usar os materiais na nossa mentoria. Então você vai ter uma solução completa para se preparar adequadamente para o concurso da sua predileção. Show. Ó, se tu quiser, porque assim, eu não estudo mais para concurso, Sim. Mas eu estudo todo dia para minha área. Todo dia eu estudo, Jorge. Todo dia eu leio tudo. Se tu quiser uma aula, eu posso ir lá, eu vou de grátis. Dar uma aula lá sobre como estudar, rotina de estudo. Sim. Eu tenho rotina de estudo. Sim. Pra gente ser um profissional bom em qualquer área, a gente tem que ter rotina. Exatamente. Se tu quiser, eu vou lá. Ah, pois está feito o convite. Mas vamos alinhar, vamos organizar. Só o dia que o cara que gosta de falar, de Sim. conversar, de falar sobre... Porque assim, apesar de eu não estar na área de concursos mais, Sim. mas eu sou um cara que eu estudo todo dia. Eu tenho rotina de estudo todo dia. Eu gosto de ler. Tem uma metodologia, né? Tem um método. Não, tem um método de estudo. Isso é importante. Tem um livro, cara, que ele moldou muito a minha vida. A minha vida mudou. Fisicamente eu mudei. Tu lembra como que eu era na faculdade? Eu engordei, cheguei a ganhar 15 quilos, agora eu perdi um pouco, ganhei 10 quilos. Tá mantendo. Tô mantendo. E é o livro Hábitos Atômicos. Vou botar o link aqui embaixo também. E eu não sei se tu já leu Hábitos Atômicos. Não li. Mas ele, cara, ele te dá uma base pra tu ser disciplinado na tua vida, pra tu estudar, pra tu tocar tua empresa, pra tu empilhar hábitos, né? Que tem uma parte específica do livro que ele fala sobre empilhamento de hábitos. Foi assim que eu sou fluente em inglês hoje, falo inglês. Muito bom. Aí tô aprendendo francês agora também. Um pouquinho de russo, porque russo é difícil para um cacete, né? Russo... Tem 1 ano e pouco que eu estudo russo todo dia. Aprendi o alfabeto, porque é um alfabeto completamente diferente, né? Mas esse livro foi a base para eu ser um cara disciplinado. Treino, estudo. Tem uma agência hoje que tem clientes aqui, já atende cliente em todo o Brasil. Tu falou do Canadá, já tive cliente do Canadá. Muito bom. Falei com gringo, fiz reunião em inglês com gringo. O idioma é muito importante, né? O inglês sobretudo. Aprender inglês, cara, é aquela questão de quando tu aprende a disciplina em um lugar, tu consegue colocar ela para outras áreas da tua vida, né? Tu aprendeu a disciplina lá na polícia, nos teus estudos, e ela irradia para outros lugares. Exatamente. Tauri, falando sobre livro, cara, tem um livro, esse livro que você falou, vou até anotar a minha lista de livros. Pode botar, que ele é bom. Mas um livro também que, para mim, foi uma mudança, que me ajudou a mudar alguns hábitos, foi o livro O Milagre da Manhã. Já li. Cara, é muito top. Esses aí de produtividade, eu já li tudo. Então é muito bom. É bom. Né? Então, teve um momento da minha vida que eu procurava, né, ali na minha rotina, tempo para estudar. E não encontrava. Poxa, eu trabalho de manhã,
eu tô estagiando à tarde, trabalhando, estudando à noite. Quando é que eu vou encontrar um tempo para estudar? Né? Então, quando eu li esse livro Milagre da Manhã, eu comecei a usar essas primeiras horas do dia, né? E funciona. Funciona bastante. Então, eu acordava 4h30 da manhã, ali eu já estudava até umas 7h30, né? Então, já tinha ali umas 3 horas de estudo. Tranquilidade, em nenhum momento ali tem alguém falando contigo, o telefone está tranquilo também. Então, é um livro muito bom, né? Que eu também recomendo, né? O Milagre da Manhã é um livro bem legal, né? Para quem está nessa rotina, seja de estudos, né? Ou para quem tem um projeto pessoal a ser realizado, né? Então, você aproveitando essas primeiras horas, você consegue aí um tempo, né, na sua rotina para dedicar a esse projeto que você tem. Milagre da Manhã e Hábitos Atômicos. Você que estuda, não é para todo mundo esses pra livros, vida, é pra né? vida, Pra vida. são livros para vida. Exatamente. E Jorge, e tu falou que passou na polícia para delegado, chegou no objetivo final, ficou numa fase mais tranquila, que tu disse, não, agora tô tranquilo. Aí tu chegou na empresa, fez a sociedade com o Marconi, né? Isso. Mas e no teu outro tempo livre? O que tu curte fazer de hobby, tu gosta de treinar? O que tu curte? Porque assim, pô, tu chegou numa das carreiras mais tops ali, jurídicas, né? É jurídica, querendo ou não. Carreira jurídica. Porque tem ali os tops do direito. Promotor, delegado, juiz, esses aí, né? Defensor público. Pronto, são os que são massa. Tá tranquilo. Que aí tu chegou no momento, pô, tirei delegado, agora vou relaxar. O que tu curte fazer nesse momento livre? Viajou muito? O que tu fez muito quando tu deu essa relaxada aí? Cara, Tauri, assim, eu sou muito caseiro. Eu sou bastante caseiro, né? E assim, pra mim, o que eu prezo bastante é aproveitar minha família, né? Os meus pais, a minha esposa, agora a minha filha também. Teve uma filha? Tem uma filha. Quantos meses? Quantos anos? Ela tá com 9 meses. 9 meses? Maria Clara é o meu amor, né? Rapaz, então, um assim, abraço pra Maria Clara. Pra tua esposa. Tua esposa, tu conheceu ela na faculdade também, né? Eu conheci ela pouco antes de entrar na faculdade, nas fases do concurso da Polícia Militar. Outra coisa boa aí da polícia. Exatamente. Não, a polícia só me trouxe coisas boas, né? Então, assim, a Andressa, né? Manda um abraço pra mulher. Um beijo, um abraço, meu amor. Então, assim, eu sou muito caseiro, cara, mas o concurso, ele já me possibilitou muitas coisas, né? É aquilo que a gente comentou inicialmente. Eu tive essa evolução gradual, né? De concurso público, comecei com concurso nível médio na Polícia Militar, depois fui para um concurso nível superior, investigador, né? E, por fim, agora eu consegui estar no concurso que eu planejei desde no momento que eu estava lá na faculdade, no 5º período, comecei a me programar e consegui alcançar esse objetivo. E o concurso, a remuneração, né, o salário e tudo mais, os benefícios, me possibilitaram, cara, ter mais qualidade de vida, né? Viver melhor, me alimentar melhor, né? Proporcionar saúde mais adequada para mim, para minha família. Né, viajar também, já fiz algumas viagens, né, então assim, usufruir de confortos mínimos, né, e eu sempre digo o seguinte, o concurso público, o Tauri vai saber muito bem disso, ele fecha 2 portas na sua vida. Já ouviu essa frase, Tauri? Não tô lembrando não. Não, né, então o concurso público, ele fecha 2 portas na sua vida, a da riqueza e a da pobreza, né, então quem é concursado, que não tem outra fonte de renda, vai entender muito bem isso, então você fica naquele limbo ali, poxa, beleza, estou conseguindo pagar minhas contas, estou conseguindo ter uma qualidade de vida bacana, mas assim, você não vai enriquecer, né, com concurso público, né? Mas tem uma vida boa. Tem uma vida boa, confortável. Então, assim, e algo que me deixa muito confortável em relação à carreira que eu decidi seguir, que é de delegado, é a possibilidade também de empreender, né? De empreender. Outras carreiras não têm essa possibilidade, né? Por exemplo, magistratura, não pode realmente ter uma empresa. Não pode ter um CNPJ. Não pode, não. Então, assim, eu posso ser sócio, né, de uma empresa, então posso ter essa participação, né. Então, assim, para mim é algo muito bom, ter uma flexibilidade para também seguir esse outro viés que eu também tenho interesse, né. Você que está pensando aí na carreira policial. Exatamente. E tem uma veia empreendedora, já entra em contato. Vai estar aqui tudo embaixo, o Instagram, link de mentoria. E é isso. Exatamente. Então, assim, o concurso, né, ele, para mim, foi um divisor de águas na minha vida, né, eu devo muito
as carreiras que eu já passei, né? Eu consegui realmente sair ali de um ambiente que talvez ali onde eu morava poucas pessoas imaginariam, né, que talvez eu conseguiria chegar talvez a passar no concurso público. Inclusive é engraçado, Tawari, que por vezes eu encontro pessoas, né, quando eu era criança me conheciam, quando eu estava talvez no IFE e tudo mais, e as pessoas perguntam como é que eu estou fazendo, tá? Eu começo a falar um pouco, né? Aí eu penso, rapaz, nunca imaginei, cara, que você ia ser e tal. Aí eu fiquei nem assim, disfarça, rapaz. Aí eu falei, realmente é porque assim, por vezes é algo inimaginável, né? Para algumas pessoas que conheceram a gente numa realidade, né? Ver nessa essa progressão, chegar e realizar alguns objetivos. Mas realmente é tudo questão de foco, dedicação e resiliência, né? Sobretudo a resiliência. Ter essa programação para a vida. E eu sempre costumo, quando atualmente também é convidado, né, para trabalhar com crianças em escolas, tá, proferindo palestras, né, até pela função que a gente exerce, e eu sempre bato muito nessa tecla, né, com os alunos, para sempre ter uma programação de vida, né? Onde você se imagina daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, o que você quer estar fazendo daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, e o que você está fazendo hoje para você efetivamente conseguir alcançar esses objetivos futuros, né? Porque a gente sabe que tudo é uma construção. Nada sai do zero e imediatamente se transforma naquilo que você quer. Então, assim, é uma construção, né? Construção que requer tempo, que requer amadurecimento, que requer resiliência para conseguir superar esses obstáculos e conquistar esses objetivos. Então, é importante ter esse planejamento de vida, né? Para você conseguir gradualmente alcançar esses objetivos. E é bom ter essa direção, porque vão existir vezes que tu, às vezes vai sair um pouco da linha, mas se tu tem tua direção, aí tu olha pra ele e diz, pô, tenho que voltar pra cá. Exatamente, a vida da gente não é linear, né? A gente tem obstáculos, por vezes tem quedas, desvio de curso, mas quando você realmente tem um objetivo a ser conquistado, você acaba realmente realinhando e voltando, né, pro eixo em busca desse objetivo, né? É isso aí. Pô, tu ia falar alguma coisa? Não, vai ficar à vontade. Tu falando aqui, eu prestando atenção aqui na nossa conversa e eu pensei aqui, bicho, cara, que satisfação eu tô tendo com esse projeto aqui de comunicação, de poder reencontrar amigos de muito tempo, porque quando que a gente ia ter uma oportunidade de conversar? É verdade, é verdade. Apesar de a nossa turma ser bem unida, Sim. de a gente... Inclusive tem que marcar um encontro aí, né? E aproveito aqui a oportunidade para mandar um abraço, né, para toda a nossa turma. Poxa, é a 35ª turma, né, de Direito da UFMA. Abraço aí para todos, tá? E já tem alguns daí que eu já tô chamando, que vão Tem que chamar, só tem gente boa ali, só tem fera. E um abraço pra nossa turma. A gente vai mandar lá no grupo da sala. Vamos mandar o link, né? Mandar. E, cara, quando que eu ia ter a oportunidade de conversar dessa forma contigo? E falando também no que a gente falou mais cedo, de que a gente vive num mundo muito rápido. Sim. A galera não conversa mais direito. É verdade. E, cara, eu tô em um trabalho que eu vou poder conversar com as pessoas, ouvir, né, tentar ouvir mais, que eu falo pra caralho, e ouvir mesmo, e, cara, eu tô realizado. Hoje foi o segundo episódio, já vou ter mais... Ixi, tem muita gente, né, pra gravar. Tô realizado, tô só falando aqui, que eu falo muito. E é isso, vou chamar os outros da turma, já chamei... 2 já confirmaram lá da turma. Aí se você tá dizendo assim, poxa, o Formiga não me chamou, se chame. Que às vezes eu esqueço, fale comigo que eu gosto de conversar, entendeu? E todos vocês aí da 35 tem boas histórias. E Jorge, a gente já tá aqui com quase 2 horas de conversa. E pode ser que em outro momento a gente grave outra vez. Com fé em Deus eu vou estar num lugar melhor. Se não tiver também não tem problema, porque eu quero... Não, mas eu quero estar num lugar melhor. Fazer uma parte 2, né? Eu tenho certeza que é questão de dias, meses até ficar ainda melhor, porque o ambiente, pessoal, para vocês que estão do outro lado da tela não conseguem enxergar, mas está tudo muito bem planejado aqui, a iluminação, o áudio, tá tudo muito bacana, né? O Tawari é muito caprichoso. Fizemos vários testes aqui, já tá tudo certo. Tenho certeza que vai ser um sucesso esse podcast aqui. Amém, amém. E aí, cara, indo aqui pro final... Qual conselho que tu dá
pro pessoal de concurso. Eu vou abrir o espaço para tu direcionar o conselho pro pessoal de concurso, né? Que quer carreira policial, mais específico. Tu tem a questão de nichar, né? A Sim. gente que tá no mercado, tu fez o nicho do nicho. Sim. Tu não é só concurso público. É concurso público específico para carreira policial. Sim. Para esse pessoal, manda um recado para eles. Formiga, tu... Não, gente, aqui é a minha ditadura e aí eu quero que o meu amigo fale primeiro com o pessoal da carreira policial e depois Tá. conselho mais Então, geral. pessoal, primeiro conselho, siga o Instagram do curso Top Team. Vou Tá? botar o link aqui. Curso Top Team, siga o Instagram da mentoria Missão Polícia, MP Polícia, tá? Por lá você já vai ter muita informação. E o segundo conselho é busque conhecer inicialmente, efetivamente, a carreira que você está almejando, tá? Muita gente se baseia, Tauari, só pelo dinheiro, né? E também por aquilo que vê no Instagram, né? Vê ali momentos bons da carreira, né? Vê ali fotos bonitas e acaba se decepcionando bastante quando efetivamente assume o cargo, né? Não enxerga o outro lado da carreira. Então, procure pesquisar bastante sobre a carreira que você tem interesse antes de efetivamente fazer essa prova. E quando você decidir realmente dedicar a sua vida para concurso público de carreiras policiais, seja resiliente, tá? Tenha uma metodologia adequada, procure se organizar, se planejar adequadamente para que você não perca tempo, tá? Procure cursos que realmente tenham credibilidade, procurem profissionais que consigam lhe auxiliar nessa caminhada e, acima de tudo, pessoal, tenham perseverança, tá? Eu sou fruto de perseverança. Eu nunca tive nada fácil na minha vida, né? Desde do IFMA, né, que reprovei ali para entrar, e outras reprovações que eu tive. Então, assim, a resiliência é o que diferencia um concurseiro aprovado de um concurseiro não aprovado. A única diferença, pessoal, de um concurseiro aprovado e de um reprovado é que o aprovado ele não desistiu, né? Ele fez provas até conseguir alcançar o seu resultado final. E acontece também que quando você é aprovado no concurso que você tem esse objetivo final, tudo que você trilhou, aquelas reprovações, aqueles sacrifícios, você acaba esquecendo rapidamente. Ninguém lembra disso também. Hoje, por exemplo, as pessoas acabam me enxergando, conseguiu aprovação no concurso que você sempre quis e tal, mas poucos sabem, né, que eu tive diversas reprovações, que eu tive diversas frustrações e ninguém consegue associar você a essa imagem, né, de uma pessoa que já passou por diversos percalços. Então, assim, a mensagem final é essa, tá? Tenha perseverança, resiliência, se organize, descarte distrações da sua vida, dedique efetivamente a sua vida nesse período aos estudos, que eu tenho certeza que você vai colher bons frutos e vai conseguir realizar esse sonho de ser aprovado em concurso de carreiras policiais. Rapaz, olha aí. Agora, geral da vida, né? Uma mensagem geral para o pessoal. A mensagem geral para a vida primeiro, aproveite a vida. Aproveite a família, aproveite os amigos. Hoje estamos tendo aqui essa oportunidade, né, Tauari, de conversar, desacelerar um pouco, né? Cara, 2 horas longe do celular aqui conversando. Né, ter isso aqui mesmo, né, que é relacionamento. Né? Então, tenha uma vida leve, né? Procure ter equilíbrio também. Sabemos que hoje todo mundo está realmente buscando o seu espaço no mercado de trabalho, mas aproveite a seu pai, aproveite a sua mãe, aproveite a sua família, aproveite seus amigos. Tá? Tenha equilíbrio, procure fazer o bem a todos, seja uma pessoa humilde, acessível, que tenho certeza que você vai conseguir aí alcançar tudo que você quer. Né? Então, lembre-se sempre daquilo que a gente comentou inicialmente. Né? Uma chave que abre qualquer tipo de porta é a humildade. Então, procure ser uma pessoa humilde, que eu tenho certeza que você vai abrir todas as portas da sua vida. Meu irmão, muito obrigado por ter participado aqui do podcast. Entrevistamos aqui hoje, eu vou falar aqui, o Dr. Jorge, delegado de polícia, sócio do Top Team, cursos de carreiras policiais, né? Aí eu chamei de doutor aqui, mas quando eu falei com ele, eu até postei no Instagram, o pessoal falando com o delegado. Doutor, não sei o quê. Aí eu falando com o delegado, e aí, mano, como é que tá? E aí, um amigo que a faculdade deu, muito obrigado por ter participado. E até o próximo episódio do Formigueiro Podcast. Muito obrigado, Jorge. Valeu. Valeu, pessoal. Até mais. Até mais.